Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo aqui no canal deste careca que vos fala, uma careca maravilhosa, um homem bonito, um homem maravilhoso. Eu ouço isso todo dia, Rafa. Sério eu ouço. Sabe de quem? Sua mãe. De mim. Eu fico olhando no espelho e falo, caraca, você é muito lindo, maravilhoso. É um cara elegante, vistoso. É sua mãe. Minha mãe falava isso, cara, mas ela parou de falar, eu tô preocupado, entendeu? Nem minha mãe tem falado que eu sou bonito mais, cara. Eu tô ficando... A Juliana há tempos não fala. E a minha mãe parou de falar, então a situação tá ficando preocupante. Então, e por enquanto eu tô lá. Eu tô falando, Rafa, eu tô falando. Justo. Então você que tá aqui no canal deste careca, no Resenha com TF, mais uma resenha pra vocês aqui de muita qualidade. Vamos falar sobre futebol, um assunto que todos nós gostamos. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez através do nosso convidado, se inscreva. São outras resenhas aqui que nós temos, muitas resenhas sobre futebol. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Deixa aquele like para fortalecer. Comentem aqui o que nós iremos conversar e também assistam os cortes depois que a gente acabar aqui o nosso bate-papo. Maurício Souza. Porque quando coloca Maurício de Souza, aparece... Muita gente chama de Maurício de Souza, Mauricinho. Uma salva de palmas aqui pro nosso convidado de hoje. Obrigado, Maurício, por você ter aceito. Acontece muito isso, Maurício de Souza e Maurício Souza? Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Acontece muito de ser Maurício de Souza, né? E aí já fazem piada com Maurício Souza. Quando é de Souza, então, né? Então é Maurício Souza, né? Eu peço para que seja Maurício Souza. Mas antes, todo mundo te chamava de Mauricinho, né? Eu lembro quando você começou ali no Botafogo, era Mauricinho. Quando houve essa mudança de Mauricinho para Maurício Souza, realmente? Muda quando eu vou, na verdade, pro profissional do Botafogo, né? Aí eu passo a aderir o nome Maurício Souza e se fortalece isso no Flamengo, né? Porque aí eu tinha que ter... Mauricinho é uma maneira carinhosa das pessoas me tratarem, né? Até hoje muita gente me chama de Mauricinho, muita gente me conhece ainda como Mauricinho. Você tá salvo no meu celular como Mauricinho. Então. Muita gente me conhece. Mas eu tinha que ter um nome, né? Que soasse uma coisa um pouco... Mauricinho é muito... Ainda mais tem a piadinha, né? E tem a piadinha do Mauricinho, né? De ser playboyzinho, tá? E nunca fui. E passou a ser Maurício Souza. Mas quando você jogava futsal, era Mauricinho ou Maurício? Mauricinho. Maurício e Maurício, mas Maurício. Mauricinho. E o futsal? Era teu esporte, né? Você começa jogando quando o Rio de Janeiro era um outro estado em relação ao futsal, né? Você tinha o Bradesco, Tio Sam tinha na sua época ainda, ali em Niterói. Você tinha o Rio de Janeiro muito forte com o futsal e você começa lá antes de ir para o campo. Você fica triste vendo o que aconteceu com o futsal aqui no nosso estado, Mauricinho, tendo começado lá? Muito triste, muito triste. Eu tenho duas histórias legais. A primeira, eu queria ser jogador de futsal. E eu comecei jogando no Fluminense com 8 anos. Eu tenho 48. 48. Eu comecei jogando no Fluminense com 8 anos de idade. E depois fui para Bradesco. E fiz 4 anos na Bradesco. Aí surge um projeto de futebol de campo chamado Super Gol. E eu sou convidado aí. Foi na época o Ignoel, que na minha opinião foi um visionário, porque na época nem todo jogador de futsal jogava campo, então ele fez um time só de jogador de futsal e nós fomos vice-campeões cariocas, na época sub-14. Caramba. Nós só perdemos uma final pro Flamengo na Gávea. Nós ganhamos do Botafogo, ganhamos do Vasco, ganhamos do Fluminense, ganhamos de todo mundo e perdemos a final pro Flamengo na Gávea. Então só com jogadores de futsal, que uns treinavam de manhã, outros treinavam à tarde. Mas mesmo sendo assim, vice-campeão, sendo uma experiência legal, eu nunca tive muita vontade. Eu queria seguir dentro do futsal. Só que a Bradesco acaba, né? Naquele momento já teve um baque no futsal do Rio de Janeiro, mas mesmo assim, a Bradesco era muito forte no adulto. E aí eu vou pro América do Rio. Vai todo esse projeto futsal, 90% desse projeto Super Gol vai pro América do Rio. E, inclusive o Ignoel como gerente da base na época. Eu vou pro futebol de campo e passo a jogar os dois, mas muito mais vontade de ser jogador de futsal. Até que eu tenho uma proposta para ir com o Ricardo Luciano Perdigão. Eu sou o último ano de sub-20 no campo e eu ia para lá. Eu ia. Tudo certo. A Perdigão acaba. Caraca. Fecha as portas. Então o Luciano não faz. E eu continuo no campo. E aí troca o treinador gosta de mim, eu acabo assinando um contrato profissional com o futebol de campo. E aí eu decido seguir a carreira no campo, né? Você jogava em qual posição? Eu jogava de meia. E no salão você jogava? O salão era ala. Ala.
E aí eu decido dar sequência à minha carreira de futebol de campo. Até tem uma história curiosa, eu estava lá em Friburgo fazendo uma pré-temporada com a América e o Ricardo Luciano tinha me indicado para um time na Espanha. E a Espanha ligava para minha casa, me chamando, me convidando para ir para lá, para ir para lá. E aí eu decido nesse momento não ir e seguir a carreira de futebol de campo. Encerro rápido, depois de uma viagem meio frustrante para Israel, eu volto para o Rio e decido encerrar minha carreira, não queria ficar batendo cabeça. E volto a jogar futsal, mas aí já não sendo a mesma coisa, mas ainda profissionalmente, mas não sendo a mesma coisa, já sendo um outro jogador. E a outra história é que eu queria ser treinador de futsal. Caramba. Eu não queria ser treinador de futebol de campo. Eu estudei muito futsal, né? E aí acontece, eu era treinador da Casa de Espanha, futsal, e acontece um projeto muito bacana que é a parceria Casa de Espanha Botafogo. Sim. Que é quando eu sou convidado a primeiro a dirigir o pré-mirim do campo, e eu vou, e no ano seguinte eu sou contratado pelo Botafogo, porque quando eu dirigi o pré-mirim, eu só era vinculado à Casa de Espanha, no ano seguinte eu vou e sou contratado pelo Botafogo pro Sub-13. Isso com o Maurício Assunção ali. Maurício Assunção. E a minha carreira é um pouco meteórica dentro do Botafogo, porque em 2011 eu estava no Sub-13, em 2014 eu era auxiliado profissional do Eduardo Húngaro, né? E treinador do Sub-20. Na Libertadores ali você já estava com o Húngaro. Exato. E aí eu começo a dobrar. Quando o Húngaro é mandado embora, eu volto pro Sub-20, porque tinha o departamento do profissional acoplava ao departamento Sub-20, então Sub-20 e profissional era o mesmo departamento. E quando o Húngaro, né, cai, eles acabam com essa acoplagem, né? Voltam o 20 para a base, e aí eu voltei para a base com o Sub-20. Então você não chega nem em 2014 trabalhar ali junto com o Mancini, na época? Não, então, quando o Mancini chega, o Húngaro passa a ser auxiliar dele, né? E eu, que era auxiliar do Húngaro, volto a ser o Sub-20. Os outros auxiliares do Húngaro são dispensados, são mandados embora. Uhum. Então o Húngaro, como foi um treinador que sempre teve lá, né, desde das categorias de base também, desde o Mirim, ele vai ao profissional e quando não manda ele embora, né? Volta a ser o auxiliar que era o que ele era do Oswaldo Oliveira na época. Sim, né? sim. O Oswaldo Oliveira sai, ele assume, aí entra o Mancini. Né? Foi um ano ruim pro Botafogo aquele ano, né? O ano que a gente caiu. Um ano inesquecível, mas aquele inesquecível para você sofrer, né? Porque o ano de 2014 você termina bem, vai para Libertadores. Tem aquele jogo que o Botafogo, se ganhasse, estava classificado com uma rodada de antecedência. O Botafogo é prejudicado, um pênalti que não existe no Maracanã. Na última rodada pega o São Lourenço lá na Argentina, tendo que, no mínimo, empatar para classificar, mas o São Lourenço foi para frente. Foi um absurdo. Era um rolo compressor. Eu tava lá. Eu fiz esse jogo no banco. Foi absurdo. E na primeira rodada, o Botafogo ganha do São Lourenço e ganha bem no Maracanã por 2x0. Sim, 2x0. 2x0, jogando bem. Beto Ferreira fez um gol, se não me engano. Sim, foi 2x0. O Botafogo tava bem na Libertadores. Tava bem na Libertadores. Aí naquele Botafogo de 2014, o Mauricinho, a gente via que existia ali já um clube meio que rachado por causa da parte financeira. Tivemos uma greve antes desse jogo que a gente acaba perdendo, e o torcedor até hoje fala, aquele jogo que os jogadores fizeram aquela greve, isso atrapalhou o time entrar e ganhar a partida contra o Del Valle, você não foi? Del Valle. Isso atrapalhou. Internamente, como isso foi gerido entre vocês e os atletas antes daquela partida? Vocês conversaram, olha, se perder, o torcedor pode questionar, porque vocês estão fazendo greve hoje. Ou não, ou vocês nem sequer tocaram isso com os jogadores? A gente não foi tocado do momento, né, que a gente estava vivendo, da importância do jogo, só que a gente não tinha muito o que fazer. O que os jogadores queriam era realmente chamar a atenção da imprensa, porque era greve de meia hora, né? Sim. Eles se reuniam ali, sentavam dentro da área, ficavam ali meia hora com a imprensa, já tinha entrado, né, no Engenhão. Então eles ficavam ali durante meia hora sentados e a gente ficava ali em volta, esperando esse momento acabar e vir pro jogo, né, pro treino. Um momento muito difícil no clube realmente, porque no início foi passado que talvez não tivesse nenhum problema financeiro aquele ano, que iria ser um ano que iria, né, correr legal, e não foi o que aconteceu. Principalmente com o pessoal de PJ, né? Atrasou demais, né? E culminou, né? Justamente na véspera ter esse momento de greve, né? Que eles chamam de greve. Um resultado ruim, né? Um pênalti que, na minha opinião, não houve. Não foi pênalti. A gente, na minha opinião, melhor no jogo, né? Tudo para fazer o gol e... Enfim, aí 1x0, e quando a gente foi lá para São Lourenço, a gente sabia que seria muito difícil. Muito difícil. Ali, né, que eu costumo falar que a gente vendo na televisão, ou vendo na arquibancada, a gente não sente muito a velocidade do jogo, né? A gente vê o jogo, mas
ali do lado do campo você vê, sente a velocidade que estava o jogo. O São Lourenço muito veloz, muito... Acabou o primeiro tempo, uma coisa que me chamou a atenção, acabou o primeiro tempo, nós descemos o vestiário, a torcida não parou de cantar. A torcida dos caras cantou os 90 minutos de jogo. O tempo todo com a mão ali, eles segurando no alambrado, né? E a gente, quando chegou, tomou pedrada no ônibus. Uma pressão muito absurda mesmo, né? E sinceramente, ali eu não vi a menor possibilidade da gente conseguir reverter aquele resultado. Não, e é tão bizarro, né, que o Botafogo, ele entra na última rodada podendo se classificar, até mesmo com empate, e termina na última posição do grupo. Exatamente. É muito assim... E Del Valle e União Espanhola, o jogo começou a sair um gol atrás do outro. E chegou o momento, que estava, se não me engano, 2-0, que se a gente empata, a gente está dentro. Sim. E só tem que não tinha. Tentou ir para dentro, os caras fizeram o terceiro. Foi uma coisa... Tecnicamente, você achava aquele time bom? Porque a gente perde o Seedorf, contrataram o Jorge Wagner, né? Quando a gente fala... Gente, que eu sou botafoguense, não escondo de ninguém. Botafogo, o Seedorf vai embora, né? Estava até na pré-temporada em Saquarema, ele vai se despede e o Botafogo contrata o Jorge Wagner. Você perde o Rafael Marques, vem Tanque Ferreira. Você tem uma queda de nível muito grande também no time, né, o Mauricinho? E sem grana. Como que vocês conversavam ali internamente com o Maurício, com o Sidney Loureiro? Esse era o problema, né? O que eu fiquei sabendo na época é que, assim, não vinham jogadores analisados e contratados, né? Vinham jogadores que eram oferecidos e que não, talvez sirva e vem, né? No caso de outros jogadores também. Nós acabamos perdendo o Yuri também durante a pré-temporada, que era um jogador de lá de campo. Também, o Elias chega a jogar a primeira partida. 4-0, ele joga bem, entra bem no jogo, faz um gol, se não me engano. Faz gol não, acho que ele faz a jogada do gol do Henrique Almeida, se eu não me engano. Gol, né? Acho que do quarto gol. Enfim, ele entrou muito bem no jogo. Então nós perdemos jogadores importantes, sem dúvida nenhuma que o time teve uma queda de rendimento, mais técnica, né? Jogadores como o Seedorf, como o Rafael Marques era o grande nome da equipe, junto com o Seedorf. Então, assim, e o Eduardo, ele não teve muito aquela possibilidade de escolher. Eu quero esse jogador, eu quero esse. Foi chegando, e o Jorge Wagner, que tem uma história linda no futebol, mas chegou bem fora de forma, bem abaixo do que necessário, né? Então, foi um ano muito difícil, né? O Duda é um excelente treinador, e aí, às vezes, você acaba ficando rotulado pelo ano difícil, né? A história dele se parece um pouco com a menos sentido também ser o primeiro trabalho dele numa equipe profissional do Brasil, enfim, já tinha trabalhado em Portugal, né? Infelizmente, o resultado foi bem aquém, né? Foi bem abaixo do que a gente esperava. E naquela comissão técnica tinha você e Barroca, né? Muita gente não sabe que o Barroca também entra na comissão técnica ali do Húngaro, na Libertadores. Era o húngaro de técnico, você, Barroca, mas quem? Que era? O Flávio. O Flávio Tênis, né? Não, o Flávio Tênis era o preparador de goleiro. O Flávio, ele é sobrinho do Oswaldo. Mas o Tênis estava na... Tava. Ele sai depois, né? Ele sai depois. Tava o Cristiano também, que era o braço direito do Duda, né? Que era o preparador de goleiro dele. Ele sobe para ser um dos auxiliares. O Flávio era o preparador de goleiro, o Flávio Tênis. O Flávio, ele é sobrinho do Oswaldo Oliveira. Ah, sim. Ele também era um dos nossos auxiliares lá. Agora não estou mais lembrando. O preparador físico, eu acho que era o... Me deu branco também. Me deu... Ricardo era o preparador físico. Não, e era assim, a gente vendo o que aconteceu, eu sempre falo uma coisa, e você estava ali, mas não estava presente ainda no time principal, você estava na base. Aquele time de 2013, antes de ter os problemas todos, se o Botafogo pega uma Libertadores de 2014 com aquele mesmo time, dificilmente não ganhava a Libertadores. Porque o time era muito forte. Muito forte. Os problemas financeiros foram matando o Botafogo ali. Tanto é que aconteceu uma coisa em 2015 do clube, você sai em 2015, que eu fico indignado até hoje. O que foi feito com alguns meninos da base, que você trabalhou em alguns anos. E jogadores que o Botafogo recorreu a eles na época ali do quase rebaixamento, né? Que aconteceu em 2014. Fabiano, Sidney, Dedé. Mas quem? Deixa eu ver. Outros. Coloca esses três, que eram um dos grandes jogadores do Sub-20 do Botafogo. Sim. E o Botafogo não oportunizou esses meninos em 2015 quando não tinha dinheiro. Você já conversou com esses moleques, assim, na época que eles ficaram encostados no Botafogo sem poder jogar na equipe de cima? E tendo esses meninos na base, como você viu, como jogadores que poderiam ajudar,
Como que você via aquilo que aconteceu em 2015 no clube, mesmo você estando fora do Botafogo? Esses garotos, na verdade, eles subiram o profissional muito cedo, né? Sim. Geração 94, né? Sidney, o Cidinho, se não me engano, 93. Cidinho subiu antes, Cidinho sobe em 2012. Mas Sassá, Sidney, Dedé, Fabiano também, acho que, se não me engano, 93. Vitinho, né? Eles já estavam, Vitinho, eles já estavam todos no profissional, no primeiro e segundo ano de sub-20 já estavam no profissional. Inclusive, eles estavam no profissional com a gente também em 2014. Mas como você falou, depois disso, quando desacoplou a base do profissional, eu vim pro 20, eu parei de ter contato, ficou distante a situação. Mas jogadores promissores, como você falou, eu acho que o Dedé era um jogador que se esperava muito dele, o Fabiano era um talento no meio campo, um jogador muito clássico, boa técnica, né? O Sidney, o organizador, um jogador também muito inteligente. O Cidinho teve muito problema de lesão, né? Ele teve um problema, se não me engano, um atrás do outro de cruzado, e isso atrapalhou muito a carreira dele. Eu acho que quem mais deslançou foi o Sassá e o Dória, né? Que foram muito bem. O Sassá também, no ano seguinte, acabou indo bem. Mas, cara, é difícil, né? Porque essa história também vai muito do treinador, né? Às vezes o que eu gosto, você não gosta, né? O que eu acho que vai me ajudar, não vai me ajudar. Era um ano pro Botafogo difícil, porque o Botafogo tinha caído para segunda, e aí fica a pressão do time grande, tem que voltar. Eu lembro que foram aproveitados alguns jogadores da minha equipe, como o Dierson, jogou alguns jogos. Alguns outros jogadores jogaram alguns jogos na equipe profissional também. Interessante que o Gerson não era um jogador que você utilizava tanto, né? Você tinha ele no meio campo. Você pega, eram outros jogadores que você... O Gerson era o meu terceiro reserva, só que ele foi evoluindo, algumas lesões, oportunidade, era um jogador que tecnicamente não entregava muito, mas muito voluntarioso. E aí prova, né, cara, que futebol também não é só a técnica, né? O quanto você quer, o quanto você é corajoso para jogar, o quanto você se prepara, né? E era um jogador que ninguém apostava dentro do clube. Eu, quando assumo o sub-20, as informações, quando a gente vai numa reunião trocar informações, a informação que eu tenho dele é que era um jogador que estava ali, mas que era potencial dispensa, que não ia, né? E acabou... Por conta disso tudo, tendo oportunidade. Ele parou? Eu acho que ele parou. Acho que o Gerson foi cotado para entrar na Fazenda. A última notícia que eu vi do Gerson há alguns anos foi para entrar na Fazenda. Eu não sabia. Sério mesmo. E faz muitos anos que eu não falo com ele Sério também. mesmo. A última coisa que eu vi foi essa, dele ter sido um cara cotado para ir. Nem sei se foi, mas ele foi cotado para entrar na Fazenda. E acaba que essa geração, que era uma geração que todo mundo do clube achava que era muito forte, acabou que ela não cedeu tantos atletas profissional, né? Por incrível que pareça, as outras começaram a ceder mais, né? A geração que você começa e quem termina é o Barroca, acabou tendo vários jogadores que viraram, né? Benevenuto, Igor Rabelo, Bochecha. Isso. Mas quem ali? O Marcinho, você chega? Marcinho, Canu, não, todos eles. Canu. Bochecha eu trago do Duque de Caxias. Ele estava no Duque de Caxias, era o último colocado, a gente viu um jogo, falei, pô, esse moleque aí pode ajudar a gente. É um volante do jeito que eu gosto, né? Construção. Precisava, na época, acelerar um pouco dele, eu acho que ele melhorou muito nesse sentido também, ser um pouco mais dinâmico. O Canu vem para mim no Sub-17, sabe da história do Canu? Era atacante, atacante, Conta pra galera que não conhece um pouquinho da história do Canu. O Canu, ele veio treinar com a gente no Sub-17 do Botafogo. E eu era treinador, e aí ele fez uma semana e pouca de treino, e eu tive uma conversa com ele. Ele já tinha passado, se não me engano, pelo Vasco e Flamengo. E na época a base fluminense era uma base muito forte, era difícil, né? E eu conversei com ele e falei, Canu, cara, eu não sei o que você pensa na sua vida, só que eu não te vejo como atacante. Eu acho que a tua posição não é essa. Você é um jogador que você tem boa técnica, você tem bom passe, só que aquele espaço ali você se coloca mal, você tem dificuldade de finalização, entendeu? Você tem certa dificuldade naquele setor ali que não é para um atacante. Agora eu te vejo com uma característica absurda para ser zagueiro. Então eu tenho uma coisa a falar com você, assim, no meio do campo, nunca mais esqueci disso, assim, Caio Martins, falei, eu tenho uma coisa a falar com você. Se você quiser voltar segunda-feira aqui para treinar de zagueiro, vou te dar mais uma oportunidade, porque eu acho que você tem tudo para virar. Agora, como atacante, eu estou te liberando hoje. Se você achar que você quer seguir tua carreira como atacante, você pode procurar um clube, eu vou te liberar hoje, cara. Ele falou, mas eu nunca joguei de zagueiro e tal. Eu falei, mas tenta, se quiser, tenta. Ele voltou na segunda-feira para treinar, e aí, durante os treinos, sempre que eu tinha oportunidade, eu colocava ele do lado do Lianco, que era o zagueiro titular na época. E eu botava ele do lado do Lianco, que, cara, e ele muito rápido, mas foi muito rápido. O Canu,
se estabeleceu, veloz, zagueiro veloz, de boa saída de bola, boa técnica, liderança, sabe? Boa bola aérea. Um jogador que todo mundo gostava, um cara que cobrava, muito sério, entendeu? Eu fico muito feliz de ver, sabe, aonde ele, né, tá chegando, né? Então, se o Canu virou jogador, isso deva-se a você. Eu não sei, não, a mim não, porque na verdade... Você teve esse feeling que ninguém tinha tido na carreira dele. E eu acho que a gente tem que ter, cara. Eu acho que a gente que trabalha na base, nós temos que entender que tem jogador que é do meio pra frente e jogador que é do meio pra trás. Até falei isso pra ele, eu falei, você tem muito mais vocação de jogador que é do meio pra trás do que jogador que é do meio pra frente. Para pra pensar nisso. Eu lembro que eu falei isso com ele. Ele tem muito mais vocação de jogador que é do meio pra trás. Eu acho que nós que trabalhamos com a base, nós temos que tentar visualizar isso, né? De repente um pouco mais cedo, para o garoto ter um pouco mais de rotina, um pouco mais de tempo na posição. Não precisa ser tão cedo também, que eu acho que é interessante. 15, mais ou menos. É interessante o garoto rotinar. Às vezes o pai fica muito chateado porque o garoto tem 11 anos e estava de lateral, agora ele é volante, depois ele está de meio. O pai, ele é lateral, ele não é volante, não é meio, eu não sei. Ele tem 11 anos, é legal ele experimentar, né? Assim como o próprio Ribamar. O Ribamar com 15 anos, ele era volante. E aí eu tenho uma conversa com ele e falo, você não é volante, você também, para mim, você é um jogador de vocação do meio para frente, muita velocidade, muita força. E a gente acaba botando ele de 9, e ele vira 9, vira atacante. Mas você acha que o Ribamar funciona mais de 9 ou de... Eu sempre achei que o Ribamar pudesse funcionar mais aberto, pela ponta, pela força que ele tem. Pela velocidade, pela força, mas ele não é um jogador de muito drible, né? Sim. Ele não é um jogador de 1 contra 1, ele é um jogador de romper, é um jogador de atacar a última linha, de atacar o espaço, né? De brigar com o zagueiro. Eu falo que ele é um jogador que ele desgasta o zagueiro porque ele é muito forte, né? E toda vez que ele vai para brigar com o zagueiro tem que fazer muita força. Então eu tive algumas histórias. O próprio Marcinho era ponta, não era lateral. Eu tenho algumas histórias no Botafogo, até pelas necessidades. No Flamengo, cara, você conseguiu também mudar algum jogador que era de... Só o Vinição. Vinição? O Vinição, ele queria ser segundo volante, mas não foi muito... Não foi... E eu teve um jogo contra o Cruzeiro Sub-20 que eu tirei no intervalo e tenho uma conversa séria com ele. Falo, cara, você tem ido ao profissional, você é um jogador que dentro do clube gostam de você, mas você não é 8. Você não faz área a área, você quando ataca, você demora a retornar para fazer lá do lado do volante. Você é 5 com a saída de bola que você tem, com a estatura que você tem. O Vinição, eu falo para você que o Vinição é muito craque. Um moleque joga muita bola. No meu time de 2019, a gente ganhou muita coisa Sub-20 do Flamengo, ele era o 5, né? Eu consegui convencer ele e ele, pô, beleza, vou de 5. E, cara, quando ele saiu, eu penei para arrumar um pro lugar dele ali. Mas penei, porque ele tinha uma clareza do jogo, ele melhorou a intensidade dele de marcação, a ida dele pro profissional, o professor Abel também ajudou. Mas eu acho que quando você vê um talento, você vê possibilidade de talento, você tem que tentar esgotar. Você não pode, sabe, não me serve, vou trazer outro. Botafogo eu tinha dificuldade no momento de captação. Então, por exemplo, eu tava com uma dificuldade lateral, conversei com o Marcinho. Cara, você tem boa técnica, cruza bem. O teu jogo de 1 contra 1, quando tu pega os números dele de 1 contra 1 no ataque, não eram os melhores. E o lateral, ele vai ao ataque, mas ele não tem que ter 1 contra 1 no ataque muito bom. Ele tem que ter 1 contra 1 defensivo melhor, tem que ter bom passe, pode jogar por dentro, finaliza bem. O Márcio é um jogador muito inteligente. E eu tenho certeza que de ponta, talvez ele não tivesse alcançado a carreira que ele alcançou, entendeu? E como lateral ele se encontra, né? Eu tenho esses garotos sempre que me encontram, falam comigo, são gratos, entendeu? Por isso. Qual o melhor jogador que você trabalhou na base e que talvez não tenha virado jogador no profissional, que você via na base, cara, esse cara vai ser craque, vai ser muito craque, e até agora ou não aconteceu, jogador assim que você, putz, esse não sei por que não aconteceu ainda. Tu sabe que eu não lembro, cara? Eu tava... uma vez falaram do Lincoln, cara. Eu sou muito fã do Lincoln, eu acho que o Lincoln já tá fazendo uma carreira, tem passagem por Cruzeiro, por Japão, então assim, sabe, não, a expectativa que se criou em cima dele, mas eu acho que ele é muito novo, o Lincoln é 2000, né, cara? Sim. Então eu acho que ele tem uma carreira imensa pela frente. Foi numa outra entrevista, num outro bate-papo que eu dei, que a gente conversou sobre ele, mas eu tento buscar, assim, o Leandro, que jogou comigo no Botafogo. Lembra do Leandro, um meia? Leandrinho? Leandrinho. Sim. Pô, Leandrinho joga muita bola, é muita bola. Só que hoje não conseguiu ainda, teve no Operário, não sei onde ele tá agora, mas era muito bom jogador. Leandrinho também teve problemas físicos pra caramba. Muito problema físico, de peso, né? E depois teve uma lesão também, joelho, enfim. Pô, mas é muito bom jogador. Eu não sei onde ele tá agora, mas é um cara ele também... Ele tava no Operário, a última vez que achou a Série B pelo Operário. Foi onde eu encontrei com ele. Até tava no jogo contra o Vasco, mas ele não jogou.
Pô, mas eu, sinceramente, eu não lembro, assim. Eu tive um goleiro, né, que até... que ainda joga hoje, chamado André Regley, que foi meu atleta na Casa de Espanha Botafogo, fez a base no Fluminense. Esse moleque, no futsal, assim, foi o atleta, o goleiro disparado, assim, que eu vi, era um monstro de goleiro. E talvez não tenha tido uma carreira maior no campo por conta da estatura dele, não conseguiu alcançar uma estatura André que média. jogou na Cabo Friense? André que jogou na Cabo Friense. Esse cara pegou muito sorremo. contra o Botafogo uma vez. Acho que se for o André que eu tô pensando... André Regley. Acho que é o André Regley. Coloca aí, Rafa, André Regley. Cabo Friense 2007. Ele passou na Cabo Friense. Acho que jogou na Cabo Friense. Porque se for o goleiro que eu tô pensando, Botafogo e Cabo Friense, final da Taça Rio de 2007. Sim. O goleiro, esse André, pegou demais. André Regley. Coloca André, goleiro Cabo Friense 2007. Aí com a foto dá pro Maurício ver se era ele ou não. Pega demais, ele acaba com o jogo. Eu não entendi até hoje porque ele não foi, depois daquele jogo, contratado por nenhum grande, inclusive o Botafogo, que tinha um problema de goleiro gigantesco. Então, ele... André Cabo Friense 2007, coloca aí. Não, acho que 2007... acho que não era ele. Jogou no Cruzeiro? Não, o André não jogou no Cruzeiro. Não foi Cruzeiro. Então não é. Não é o André. Então não é. O André, ele era um goleiraço mesmo, e ele não foi mais longe, talvez por conta dessa coisa de tamanho, e ele supria tranquilo, muita força, chegava em tudo contra a bola. E foi um dos moleques na base assim que eu vi que... Pô, era um absurdo mesmo, uma pena, sabe, um goleiraço. Mas assim, de cabeça agora, aquele craque assim que tu viu na base, assim, que tu não virou, eu não... O Lincoln, você acha que houve um erro do Flamengo em relação a ter deixado o menino encostado muito tempo no profissional e não ter colocado pra jogar, sei lá, um campeonato brasileiro de aspirantes, ou ter colocado ele de novo no sub-20 pra ele ter rodagem, já que a gente tem calendário durante o ano todo da categoria? Você acha que houve um erro ali de administração da carreira do jogador? A gente, nesse momento, a gente tentar avaliar o que aconteceu de errado, é difícil, né? Porque, por exemplo, com o Vinícius, teoricamente, deu certo, né? Com o Lincoln, eu lembro que eu tive uma conversa com ele, e ele tinha falado, né? Dos poucos jogos que ele tinha feito, das poucas oportunidades que ele teve de jogos completos no profissional do Flamengo, né? Mas eu não sei, eu acho que era o momento do Lincoln subiu, ele subiu junto com o Vinícius, eles já não eram tão desafiados assim no sub-20, né? O Flamengo não tem aspirante, né? Ele não tem o 23. Acabou que realmente ele ficou ali e não teve tantas oportunidades, mas você vê que todo treinador que passou no Flamengo, mesmo ele sendo muito novo, ele de certa forma jogou. Até mesmo com o Jorge Jesus, entrou em jogos importantes e tal. Entrou na final do Mundial, né? Entrou na final do Mundial. Porque é realmente um jogador, cara, fora de série. Um jogador técnico, inteligente, faz bem o pivô, sabe? Se reconhece como jogador, sabe onde é o melhor espaço para ele atuar. Eu sou suspeito para falar porque é um jogador que me agrada muito. Você acha que a pressão de jogar no Flamengo, de tentar ser um cara, uma sombra pro Gabigol naquele momento... Você acha que isso também pode ter ajudado a dar uma atrapalhada nele, assim? Pô, a pressão ser muito grande pro menino ainda, que talvez não tivesse a maturidade? Eu acho que talvez o não ter conseguido se estabelecer como 9 do clube pode dar uma desanimada, né? Pode dar... o fato de você ter que entrar todo jogo e ter que provar alguma coisa é muito difícil, né? Mas a maioria das vezes que eu vi o Lincoln entrar, ele entrou muito bem. Eu lembro de um jogo aqui contra o Grêmio, que ele faz o gol de empate lá na arena do Grêmio, que ele entrou muito bem no jogo, enfim, sabe? Mas o fato de você não ter conseguido, porque eu acho que na cabeça dele, ele imaginou que uma hora ou outra ele seria o 9 do Flamengo, e seria titular, e capacidade ele tinha para isso, só que o Flamengo sempre foi buscar no mercado 9, né, de nome, 9 de referência no Brasil e tal, e o Lincoln ficou ali naquele momento de tem que provar, e aí, cara, quando você acaba sendo rotulado de alguma forma, aí, cara, é hora de você buscar outro lugar, respirar novos ares, porque eu acho que acabou acontecendo isso com ele no Flamengo. Você pega o Sassá no Botafogo na base e no principal? Pego o Sassá só no profissional. Era sempre maluco? Sempre foi maluco ou virou maluco depois? Não era não, no profissional o moleque treinava, o moleque centrado. Não... Pego o Sassá também jogando futsal contra ele algumas vezes, né?
relação com ele era muito boa. Cara, não sei o que Te surpreendeu mudou. o que aconteceu em relação... Porque não tinha no Botafogo na época, cara. Existia uma diretoria, existia o Dunga, o Eduardo controlava muito bem esses garotos, né? O Eduardo Dunga, ele tinha um poder de persuasão sobre eles muito grande, o respeito era muito grande por ele. Então, o Sassá era um moleque que treinava muito, muito centrado, um cavalo forte toda a vida, fazia um pivô como ninguém no campo. Eu ficava assustado de como ele conseguia segurar a bola, foi ganhando força, foi melhorando o jogo dele de ataque. E eu acho uma pena ele ainda não tá, porque ele é novo, ele é 9'4", ele tem o quê? Sim, nem 30 anos, 28. Tem 30 anos. Vai ver 29, 28, 29. Né? Podia estar jogando tranquilamente, mas eu nem sei onde ele tá agora. Tá no Atlético. Atlético jogando o Mineiro. No Mineiro, né? Mineiro, jogando o Mineiro. Ele foi dispensado, acho que do CSA, ou CSA, só que ele teve no CSA. CSA, foi dispensado e fechou com o Atlético pra jogar o Mineiro. É uma pena que é um jogador, uma posição que hoje é uma carência aqui no Brasil. A gente falou de dois centroavantes, né, o Sassá e o Lincoln, talvez com uma característica semelhante, dois jogadores com força. O Lincoln é muito novo, né? O Lincoln tem uma carreira toda pela frente e o Sassá já tá chegando numa reta final. E a gente vê esse problema hoje no Brasil, a gente viu pela própria Copa do Mundo. A gente teve o Pedro, claro, que foi como centroavante aqui do futebol brasileiro, talvez, na minha opinião, seja o melhor 9 hoje do futebol brasileiro. E a gente tem uma carência numa posição que a gente tinha. Se a gente para lembrar dos anos 90, nós tínhamos uns 30 camisas 9. E hoje a gente não tem isso. Você acha que está sendo um problema na formação dos jogadores para a gente encontrar bons camisas 9, ô Mauricinho? Eu também nunca parei a pensar nisso, mas você pode ter razão. Existe hoje, né? O futebol, ele cada vez exige mais do 9, do jogador 9, né? O 9 de movimento, o 9 que se movimenta mais, que sai para um lado, sai para o outro, né? Como é o Gabriel do Flamengo, né? Mas eu não sei te falar o porquê dessa escassez do 9 mais preso, como fixo, mais de referência, como o próprio Sassá, né? Como o Lincoln. Não sei se a preferência é de um 9 de mais mobilidade, né? E o 9 mais preso, ele tem que ser... tem que mostrar muito mais, né? Por ser um jogador muito ali, mais paradão, de empurrar a bola para dentro, mais presença diária. Eu não sei, você me fez uma pergunta que eu na verdade, eu tenho que parar para pensar, porque pode ser que seja um problema na formação, na forma como, não acredito, mas... Porque eu acho também muito da característica do que é o jogador, né? Não adianta tu pedir pro Pedro se movimentar como se movimenta o Gabriel, não adianta tu pedir pro Gabriel se jogar preso como joga o Pedro, que você vai acabar tolindo, né? E vai muito do que como você escolhe o teu time, né? Como você quer o teu time. Porque me assusta, olhando as outras seleções, pegando a Copa do Mundo como base. Você tem, esse não teve na Copa, mas a gente vê pelo City, o Haaland. É um centroavante que, se fosse há 20 anos, o Brasil teria um jogador com as características do Haaland fazendo muitos gols. A gente olha o Kane, a gente não tem um centroavante como o Kane. A gente vai olhando as seleções que tem... A gente vai pra França, você tem um Benzema. E você não tem aqui no Brasil hoje um centroavante que você pode falar, pô, esse cara aqui vai ser titular absoluto no Borussia, no Barcelona, no Bayern de Munique, no City. A gente não tem. A gente tenta colocar jogadores que podem fazer a função de centroavante, como é o Richarlison. Ele pode fazer, mas pode ser um jogador de beirada. O Gabriel Jesus é a mesma coisa. Pode ser 9 ou pode ser um jogador de beirada. Eu acho que aconteceu alguma coisa na formação, não sei se a parte tática também tem alguma influência nisso, que a gente parou de formar bons camisas 9 como a gente formava isso a baseada antigamente. Deve ter algum problema. E também camisa 10. A gente parou de formar camisa 10. E o próprio Guardiola nunca foi, do time dele, nunca foi uma característica de um 9 muito preso, né? Agora que ele colocou o Haaland. É uma boa pergunta. Você tem razão. Eu não sei nem se isso é ruim, tá? Se você tem um 9 que pode ser lado, que pode jogar, né, por dentro ou por fora, porque eu acho que o futebol também hoje, ele exige muito que o jogador tenha consiga atuar em mais de uma posição, né, que entenda mais funções. Agora, jogador realmente com essas características, nós não temos tantos, né? Acho que é uma escassez. Eu acho que tecnicamente a gente sobrava. E o pessoal fala assim, o futebol brasileiro sobra tecnicamente. Eu acho que já não é mais como era antes. Eu acho que a gente não sobra mais tecnicamente. Tanto é que a gente vê que desde 2002 a gente não é campeão do mundo. A gente só chegou uma vez numa semifinal e toma de 7-1 da Alemanha. Eu acho que tecnicamente essa diferença que nós tínhamos, acho que ela
ou encurtou ou não existe mais ou a gente tá para trás. Não sei como que você enxerga isso dentro do meio do futebol. Hoje, o futebol brasileiro comparado com o restante do mundo. Eu não sei, eu tava lembrando aqui agora, nós tivemos uma Copa aqui no Brasil que foi o Fred, né? Lembra do Fred? E fez um gol só. E era o 9, né? De área, né? Eu não sei se essas tendências... Futebol tem muita tendência também, né, cara? Em 10 foi o Luiz Fabiano, que fez uma boa Copa. Que também era parecido ali com... Tem muita tendência do momento, né? Daqui a pouco volta um 9 mais fixo. Futebol o tempo todo... Que essa do Guardiola seja boa, né? Porque com o Haaland de centroavante, de repente o pessoal copia o Guardiola e o centro. O Guardiola falar, né? É o melhor técnico pra você do mundo? É o técnico que você mais gosta de acompanhar? Cara, eu não gosto de falar que é o melhor. Eu acho que tem vários grandes treinadores, né? Mas ele é o cara que mais me inspira. Ele é um cara que realmente o tempo todo traz alguma coisa nova, diferente, né? Pro futebol. Quando me vi como treinador, me inspirava o Guardiola na maneira de jogar, né? Mas o que você puxava dele, assim, que você puxa quando você monta um time, que você arma a parte tática, que você vê, que você quer colocar pro seu time fazer a mesma coisa que ele faz? Então, eu sou muito de criar, sabe? Eu gosto eu falo o seguinte, eu tenho uma frase que eu falo assim, o campo fala muito comigo. Às vezes eu tô ali no campo ali, eu fico andando pro lado pro outro e eu vou tirando informação da minha equipe, vem vindo coisas na minha cabeça e tal. Mas o que me chama a atenção nele, que eu sempre tentei ser também, desde a época do futsal, é o detalhe, porque eu acho que o detalhe é o que faz a diferença no treinador, né? Você tentar copiar ou pegar o que o Guardiola faz, o que tá tudo sendo mostrado pra gente é fácil. Mas o Ricardo Lucena tinha uma frase que ele falava, o detalhe não tá no livro, o detalhe ninguém dá, aquilo é dele. E é por isso que se faz, né, a diferença entre um e outro. Então, eu acho que ele é um cara muito detalhista. Desde como ele vai proporcionar o ataque dele, até de como o jogador está posicionado, né, para receber a bola, né? Então, assim, eu acho que isso, para mim, é o grande diferencial do treinador, porque ideia, né, todo mundo tem. Difícil é você operacionalizar essa ideia, né? Eu tenho uma ideia, mas como é que eu vou fazer ela sair da minha cabeça, ir para o campo e ser transferida para o jogo, né? Transfiro da minha cabeça para o treino, do treino para o jogo. Essas são as grandes dificuldades. E o Guardiola, eu acho que é um cara que ele é muito detalhista. Você vê o time dele tem muito movimento ensaiado, coordenado. E a gente que vem do futsal traz muito isso, né, cara? O futsal é um jogo extremamente tático. Se alguém errar um outro movimento, você coloca todo o teu jogo em risco. E eu vejo isso nas equipes dele. Então, por isso, foi o cara que mais me chamou a atenção, né? Mauricinho, você sai do Botafogo ali em 15, né? 16. 16. Início de 16, você vai pro Flamengo. Vai pra base, passa ali por várias categorias, e eu quero chegar ali entre 19 e 20. Jorge Jesus chegou no Flamengo. E diziam, né, eu não sei se isso é verdade, isso é a imprensa que colocava, é que ele fazia um trabalho fechado, que vocês não tinham nenhum acesso a ele do que acontecia ali. O Flamengo foi dominante no ano de 2019, talvez, pelo menos na minha lembrança futebolística, foi o time mais dominante que eu vi em relação ao futebol, por ganhar jogos e da maneira que ganhou tudo, né, naquele ano. A exceção da final da Libertadores, que foi um jogo ali que o Gabriel faz 2 gols em 5 minutos e o Flamengo é campeão. Mas brasileiro ganha com facilidade, Copa do Brasil, idem, e chega na Libertadores também com uma facilidade. Para vocês ali, internamente, o Jesus passava alguma coisa? Vocês tinham acesso a ele em relação aos treinamentos, em relação ao que ele fazia na equipe principal? Ou vocês também não tinham nada ali? Vocês só viam de longe como todos viam? Não, a gente não tinha interação. O departamento da base não interagia com o departamento profissional. Nada? O treinamento, a maioria das vezes, era fechado. E eu tinha a oportunidade de ter ido lá algumas vezes, fazer alguns jogos, né, contra, né, nossa equipe sub-20 contra a equipe dele profissional. Então eu tive a oportunidade de vê-lo trabalhar algumas vezes, de conversar muito com os jogadores, né, porque eles também trazem informação de atleta que subia para treinar, ou então o próprio jogador de profissional, que depois já tinha trabalhado com alguns, depois tive a oportunidade de trabalhar de novo, mas a gente não tinha, nem a gente, nem quase ninguém, tinha acesso ao que ele fazia, né? Eu tinha muito acesso, porque eu ia muito aos jogos do Maracanã e conversava muito com muito jogador e tal, então você acaba
tirando algumas informações, né? Por outro lado, Jesus era um cara que, eu sempre falo, o sucesso da base, ele está diretamente relacionado, quando eu falo sucesso, é competitivo, tá? Ele está diretamente relacionado à interferência do departamento profissional. E o Jesus, ele quando interferiu na base, né, ele tirou e o jogador não voltou mais. Interferiu no caso quando ele tirou o jogador da base. Porque tem lugares que você tira 1, 2, leva pro banco hoje, não leva amanhã, tira para treinar, aí depois volta. Ele não, dificilmente ele pegava jogador meu para treinar, entendeu? Eu tive passagem de eu estar em campo, eu dando meu treino e ter que ceder 5, 6 jogadores do meu treino. E aí você dificulta porque... Quais que ele levou à época? O Jesus, na época... Não, esse não é o exemplo dele. O exemplo dele, na minha opinião, é um exemplo positivo. Porque ele levou o Vinição, numa época ele saiu. O Renier também saiu uma época. O Vitor Gabriel saiu, mas depois de um tempo, bem no final, ele voltou, então ele acabou... Mas foram poucos jogadores que ele mexeu no Sub-20 desse ano. Então eu tive praticamente o time completo quase o ano todo. E no Sub-20 do ano 19, nós ganhamos 5 competições. Além do Brasileiro e da Recopa, né? Supercopa, aliás. Sempre confundo Supercopa e Recopa. Supercopa é Brasil. Recopa é Sul-Americana. Que era o campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Nós ganhamos do Palmeiras então foram 5 títulos esse ano por conta da pouca interferência do departamento profissional. Por outro lado, a gente também não tinha acesso a lá. Nem a gente, nem quase ninguém. Isso ele instituiu desde que chegou, entendeu? Ele não quer ninguém no campo. Quem é do campo é minha comissão, quem não é, não é. Foi bem aceito. O trabalho dele foi indo de vento em popa, né? Mas rolava aquela curiosidade de ver o treino dele? Você entender o que estava acontecendo ali? Claro que rolava. Depois, conversando, você vê que ele também é um treinador detalhista, mas que as coisas não são tão elaboradas, são coisas simples. Eu costumo falar que não é o treino, sabe? O Jesus não é bom por causa do treino que ele dá, mas sim pelo feedback que ele dá do treino. Pela intencionalidade do treino dele, por quanto esse treino é transferido para o dia do jogo, entendeu? Isso é que faz a diferença de treinador. Eu posso ter a mesma ideia que você, eu posso dar o mesmo treino que você, só que com um feedback, com um objetivo, você com o outro. Os meus sendo muito mais claros do que os seus, então vai ser de fácil entendimento, sabe? Então, assim, não me cativava ver muitos treinos dele, porque depois eu tive uma passagem no profissional, depois que ele saiu a gente ficou durante 10 dias no treino, né, na troca dele pro Domenech, né? Então, eu tomei conhecimento pelo departamento de futebol lá, da maioria dos treinos que ele dava. E assim, eram treinos que a gente também aplicava lá no Sub-20. Então, não era só a atividade, mas era a forma como ele montava a equipe dele, era a forma como ele orientava a defesa dele, que para mim era o grande ponto do Flamengo, era a defesa. Era marcar em cima lá. Era o setor defensivo. Não é nem só marcar em cima, mas é porque a gente não tem o olhar para o todo, quanto essa linha aqui, né, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mário, Felipe Luiz, sustentava ela alta para diminuir o espaço do meio campo correr menos, né, pressionavam a bola, como você falou, marcava alto o tempo todo, né, e com uma noção de profundidade, cobertura absurda, com as referências muito bem claras e estabelecidas por ele. Então, assim, foi na minha opinião, defensivamente, ele realmente ele ajudou muito a quem quis aprender com ele aqui, com relação a isso. Mas a gente não tinha acesso, cara. Tinha acesso a ele, entendeu? Isso era complicado, né, pra vocês ali. Eu tento colocar isso porque em 20 você assume a equipe principal do Flamengo no início do Campeonato Carioca. Sim. E tinha a transição, ele até te homenageia, te leva na sala, tira foto com você, dá a medalha do título carioca de 2020. Mas nem nesse momento vocês trocavam em relação aos jogadores que você estava tendo ali, e depois, quando ele assumiu, nem ali rolava uma troca? Ficou tudo por minha conta, como eu ia montar, como eu ia jogar, ficou tudo por minha conta. Eu só fiquei sabendo dos jogadores que desceriam, né? Sim. Para ajudar no início do processo. Mas ele não queria saber como eu ia jogar, de que forma eu ia jogar. Tava tudo por minha conta.
Caramba, então aí Eu tenho algumas conversas com ele, me pergunta algumas coisas, me pergunta de alguns jogadores da base, do Rodrigo Muniz, me pergunta de alguns jogadores ali, mas a forma de como a gente ia jogar, a montagem do time, tudo ficou com você. aquela pequena pré-temporada nossa ali pra montar. Caraca, e foi a tua grande... a tua hora de você mostrar a sua cara, né, Mauricinho? Ali foi o momento, se você vai mal, a sua carreira poderia ter ido ali para um caminhão. O Mauricinho é só técnico para realmente para equipe de base. E você indo bem, o Flamengo tendo ganho jogos ali, aquilo foi um start para você, até mesmo em relação à torcida do Flamengo. Que eu lembro, em vários momentos, que você era colocado, não, o Flamengo trocou de técnico, bom, dá uma chance pro Mauricinho aqui, coloca o Mauricinho para trabalhar. Isso foi muito importante para você ali, aquele Carioca de 2020, né? Sem dúvida que foi. A gente não tem jeito. A gente vive de resultado, a torcida não quer saber. Né? Agora mesmo, meu amigo Mário lá, que está dirigindo o jogo, lá é muito difícil. Está dirigindo jogos no Flamengo lá, é muito difícil, porque são atletas mais novos, menos experientes, né? Apesar do time do Bangu, treinado pelo Felipe, para mim, Felipe é o... Eu vou falar revelação porque ele não tem tanto tempo de treinador, mas é a grande revelação, uma das de treinador brasileiro, um cara conhecedor, bom trato, pô, cuida muito bem do grupo dele. Eu não tenho a menor dúvida que ele no futuro próximo vai estar tendo também uma grande oportunidade. Mas voltando a falar do Mário, ele está lá com um time muito novo, vai jogar e não querem saber. Se o time não jogar bem, se o time não ganhar, é difícil que o torcedor de maneira geral, alguns até entendem, mas é difícil que o torcedor de maneira geral entenda que é um time novo, que é um time de garoto, que é um time que sente algumas situações, que vai competir com atletas teoricamente mais maturados, mais fortes fisicamente, mais rodados no profissional. E isso iria acontecer comigo também, se eu não tivesse dado bons resultados ali. Com certeza é o que você falou, a gente vive de entregar resultado, ninguém quer saber se o teu trabalho é bom, se o teu dia a dia é bom, se os teus treinos, os feedbacks são legais. O que vem para fora, o que passa é quanto acaba o jogo, né? E aí, a partir disso aí, você é analisado. Eu costumo dizer que a gente vê o jogo, vê o resultado e analisa o jogo, né? A gente não vê o jogo para analisar quanto foi. Se eu pegar aqui e ver um jogo com você, ontem uma equipe teve 90% de posse, 30 chutes no gol, chegou não sei quantos no terço final, perdeu 2-0. Se a gente parar para ver esse jogo, sem ver o resultado, a gente analisa de uma forma. Se botar o resultado, tô falando da gente para citar, sim, né? Sim, claro. Se botar o resultado em cima, pô, ninguém quer saber dos 90 de posse, dos 30 torcedor chutes, não quer saber. O torcedor quer o resultado. Cara, entendeu? Aí a tática do outro lá foi sensacional. E aí eu costumo dizer o seguinte, teve até um jogo legal, que foi contra o Fluminense, o Roger, treinador do Fluminense na época, me deu uma moral muito legal, até agradeci. Quando acabou o jogo, ele elogiou o nosso time pra caramba, e a gente meio que realmente não deixou o Fluminense respirar, o Fluminense com um time muito mais velho que o nosso. Mas a gente tinha muita dificuldade de entrar no terço final dos caras, porque a defesa do Fluminense ali de 4 experiente, temporizava certinho, fechava o corredor central, a gente não conseguia num contra um ter grande vantagem, então a gente trabalhava a bola, girava a bola, furava aqui, furava ali, e o Fluminense não conseguia passar do meio durante muito tempo, e acabou ganhando um jogo de um chute lá da intermediária do Igor Julião. Deu uma pancada, a bola entrou lá na forquilha, que era o Gabriel, se eu não me engano. O Gabriel não conseguiu chegar, e quando acabou, o Roger falou né, de como a gente se comportou, dos mecanismos de pressão, da estratégia de posse, como estava tudo muito bem e tal. E nesse jogo eu lembro que a gente foi criticado. Entendeu? Ou seja, nós, com um time de garoto... Sub-20, quanto o principal do Tinha Fluminense. alguns garotos de 23 na época, quanto o principal do Fluminense. Nós jogamos 2 vezes contra o principal do Fluminense, nós perdemos as 2. Uma foi até um gol de calcanhar do Nenê, foi no ano seguinte. E aí a gente foi criticado. Então, assim, a gente mostrou, entregou um futebol bacana de ver, né? Que é o que tem que ser entregue, principalmente nessa categoria, nessa idade. Mas o resultado final, o placar não diz o que foi o jogo, mas nós perdemos. Então, a gente, naquele momento, eu lembro que a gente foi criticado, que perdeu. Não, se tivesse ganho, teria sido muito mais isso. Fala, cara, eu saio do Maracanã, não posso falar isso para a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não existe você falar que está satisfeito com a derrota. Mas eu saio satisfeito com o rendimento da minha equipe, cara, entendeu? A equipe rendeu aquilo que eu achei que tinha que render. Não, e com certeza muitos jogadores saíram ali maduros, né, daquele jogo. Sai muito mais cascudo. Sim. Sai com muito mais casca e
E o outro jogo não, outro jogo com a equipe profissional do Fluminense foi o gol de calcanhar do Aí não, foi um jogo muito mais igual. Não foi massacre, foi um jogo igual, onde os dois poderiam ter ganho, poderiam ter empatado no final, mas o Fluminense, nesse jogo, teve uma imposição maior. Mas foi um jogo... Esse tinha torcida, esse de 1-0, se eu não me engano, do Julião não tinha torcida. Não tinha, era a época que tava tudo fechado. Mas, cara, foram 2 jogos assim que, como você falou, transforma o jogador. Cara. Sim. Jogar um Fla-Flu no Maracanã, garoto que tá subindo, jogar contra a equipe profissional do Fluminense, eu escutei muita gente falar que é pra não se fechar, cuidado, pra você não tomar de muito e tal. Pô, a gente foi pra cima, cara. Fomos com o espírito que a gente tinha no Sub-20, de ir pra cima, de pressionar, de querer a bola, de jogar com ela. E, cara, pra mim foi maravilhoso. Você tem toda a razão. Se o resultado não tivesse sido satisfatório, talvez eu não tivesse, né? Tido mais outras oportunidades como eu tive. Você pega o Flamengo ali 10 dias depois que o Jesus vai, aí chega o Domi. Sim. E o Domi, Rafael, você é flamenguista. Se eu te pergunto sobre Domenech Torrent, o que você tem a falar sobre ele? Muitos flamenguistas tratam Domenech como mal aproveitado, o caso que o Rafa colocou, outros não querem nem ouvir falar. Você, antes do Rogério assumir, você pega o Flamengo, treina, faz alguns treinamentos, ou você já sai direto do Domenech pro Rogério naquele período ali no Flamengo? Sai direto. Você não chega a trabalhar. Não. Mas com o Domenech, você teve algum acesso a mais do que você tinha com Jesus, ou também foi bem fechado o Flamengo dele? O Domenech era muito mais aberto às relações, né? O Domenech é um cara muito mais aberto, mas eu não consegui ver porque o Domini, ele sofreu do primeiro dia ao último uma pressão muito grande, né, cara? Ele sabia da pressão que ele estava sofrendo. Você chegou a conversar isso com ele? Sobre... Eu não cheguei a conversar com ele. Algumas vezes a gente parou assim, ele vinha e ele falava, não, se eu não ganhar eu vou cair, se eu não ganhar eu vou cair. Se eu fizer outro jogo e tal, ele sabia que as coisas não estavam acontecendo, né? Mas, assim, internamente escutei falar muito bem da pessoa dele, era um tipo de trabalho diferente, né? Naquele momento foi muito difícil, né, cara? Substituir o Jesus era uma coisa... E durante algum tempo, isso eu falo abertamente, é a minha opinião, acho que o Flamengo procurou na figura de outro alguém um Jesus, cara. Ele não vai encontrar. Eu acho que não, sabe? E as pessoas com que eu mais próximas falaram muito bem dele, né? Só que era uma maneira diferente de ver o jogo, de dar o treino, sabe? Era uma coisa mais solta, era mais construtivista, né? Era uma coisa mais construtivista. Vamos construir o nosso jogar, quem vai aqui, quem vai ali, vocês veem aí jogo como é que pode ser, né? O jogo posicional, mas mais construído, dando mais liberdade ao jogador, é o que me parecia, né? E acabou que isso não deu muito certo. Mas eu não tive quase contato com o Domenech. Foi rápido e foi um momento difícil, né? Você acha que o Rogério foi injustiçado no Flamengo? Eu tenho uma maneira de ver, talvez você tenha a mesma maneira que eu, vou falar de mim. Eu não consigo ver o futebol só pelo resultado, porque eu acho que, é claro, não vou ser hipócrita, você quer ganhar, perder, você quer ganhar. Você quer perder jogando bem? Não, você quer ganhar. Posso ganhar jogando mal? Posso, mas vou tentar corrigir para jogar bem, porque eu acho que jogar bem te aproxima das vitórias. Sim. Cara, o Rogério, eu falo isso, toda vez que eu via o Flamengo jogar, contra a maioria das equipes que jogou, o Flamengo foi dominante, mais oportunidade, muito mais chance de ganhar o jogo, tomava 1 ou 2 contra-ataques e perdia o jogo. Se eu não me engano, com a exceção, se eu não estou enganado, a exceção do jogo final lá do Brasileiro, que perdeu para o São Paulo, eu acho que a equipe não fez um bom jogo ali. E teve falhas também, né? Teve falhas, né, individuais. Hugo falhou. Na maioria dos jogos, né, que o Rogério comandou, maioria esmagadora, o Flamengo foi muito superior ao adversário e mereceu ganhar o jogo, né? E aí, quando alguns resultados não vieram, tem uma coisa também, tem momentos que tu chuta da intermediária, bate 1 e 2 e a bola entra. Tem momento que tu chuta cara a cara, a bola bate no travessão e não entra. Isso ninguém explica, né? O Paulo Autuori fala e eu compactuo, eu sou imponderável, você não tem controle sobre isso. Essas coisas acontecem. Mas se eu analisando o trabalho do Rogério, eu analiso como muito bom, entendeu? Porque mesmo quando ele perdeu, e aí sou eu, não sou o torcedor, não sou o cara da imprensa lá, sou eu
vou analisar como a equipe se comportou. Jogou bem, teve mais chance de gol. Pô, a equipe tá arrumada, tem uma maneira clara de jogar, os jogadores entendem, tem o grupo dele. E era um time muito ofensivo, né? Ele colocou o Arão de zagueiro, colocou o Rodrigo Caio, Arão, Diego de primeiro volante e Gerson de segundo volante. Era um time muito ofensivo, o time do Rogério. É um time que jogava pra frente o tempo todo e controlava. Eu tive a oportunidade de dirigir, o Rogério infelizmente teve corona. E na verdade eu dirigi o Carioca, né? Sim. Eu fiz 6 jogos com ele chegou no segundo ou no terceiro, então ele estava presente, mas ele me deixou fazer 6 jogos esse ano. Eu dirigi o Pedro, o Gabigol, os caras todos lá, né? O Gabriel, o Léo, o Renê, enfim, tava muita gente contra o Botafogo, contra o Boa Vista. E ele estava lá presente sempre deixando eu dirigir. O Flamengo do Rogério, né? Era mais ou menos isso, taticamente, né? Era. Só que muitas vezes o Bruno Henrique jogava aqui dentro, às vezes. Junto com o Gabriel, ele gostava muito de botar 2 atacantes, né? Fazer quase um 4-2-4 e aí defendia com uma linha de 4, né? Aí defendia com uma linha de 4 e aí fazia exatamente isso. O Felipe segurava, o Isla ia embora como um ponteiro, né? O outro lado também lá, às vezes o Vitinho, às vezes o Bruno. Quando jogava o Bruno e o Vitinho, o Bruno jogava mais dentro. O time extremamente ofensivo. E toda vez que eu via, como eu falei, uma equipe que controlava. Então eu tive a oportunidade de fazer os jogos contra o Curitiba na Copa do Brasil, que ele não estava, ele estava com... O time era dele, né? Só estava ali como porta-voz dele, cara, uma tranquilidade na beira do campo. O time que sabia exatamente o que fazer, ele o tempo todo falando com a gente, comandando. Os jogadores parece que gostavam dele também. Tinha boa relação com ele, um cara do bem. Será que o histórico dele São Paulino e também pra ser o novo Jesus, isso deu uma atrapalhada nele também? Você acha que... Eu volto a falar, substituir o Jesus era muito difícil, foi muito difícil. E aí, cara, não tem jeito. Só o que iria sustentar o trabalho do Rogério era títulos atrás de títulos. Ele ganhou brasileiro, ganhou a Supercopa. Se não me engano, a gente ganhou o Carioca. Ganhou o Carioca. Ganhou o Carioca. E era bons resultados atrás de bons resultados e tal, e acabou que por algum motivo isso se desviou, né? Uma exigência muito grande. A gente vê... Costumo falar que quem chega no Flamengo não chega pra ganhar, chega pra continuar ganhando, né? Pressão é muito grande, né? Porque o Flamengo tá sempre ganhando, então o treinador que chega tem que continuar ganhando, e aí... O Renato já é mais boleirão, né? Desses todos que nós falamos, aquele que é mais... Foge do lado tático, aquele lado tático mais exacerbado, é o Renato Gaúcho. E foi o último que você pega ali, sim, antes de virar o técnico principal do Vasco no ano passado. Como que era o Renato Gaúcho? Realmente é um técnico mais boleiro, mais ali no diálogo? Ou no dia a dia ele apresentava também algumas coisas diferentes? O Renato, cara, assim, durante as atividades, o cara é muito sério. Mas durante os intervalos, as pausas, aí sim entra o Renato, o cara brincalhão, da história do DVD, do que ele fez e tal. Apesar dele ter esse lado dele, cara, de ser um cara mais descontraído, de levar o grupo assim e tal, ele tem conhecimento, né, do que ele quer da equipe dele. É um cara inteligente taticamente. Tem os momentos que ele leva a equipe dele para mostrar, né, taticamente o que ele quer da equipe, como ele quer que ela jogue. Então, assim, às vezes também a gente acaba estereotipando a pessoa por conta do que ela é ali no momento de entrevista, no momento de descontração, né? Mas o Renato é um cara que entende muito futebol, cara. Um cara que, na minha opinião, deu toques ao Michael, assim, ele faz o Michael jogar, né? Existe todo um processo pro Michael, desde o Carioca, que a gente dirige, que era um processo de resgatar o Michael. Mas, sem dúvida nenhuma, a chegada dele, ela transforma completamente o Michael. Deu muito pelos toques que ele dava, da forma como ele conversava com ele, um cara também muito querido internamente pelo grupo. E as pessoas acham que ele não entende de tática, ele entende, ele é um... Tanto é que ele já ganhou o que ganhou, né, cara? O cara... cogitado da seleção brasileira, né? Um cara que não entende não pode estar. Ele tem os momentos que ele leva a equipe dele, arruma lá o treino dele. O Alexandre é um cara que ajuda muito a ele no dia a dia de treinamento, né? Mas
infelizmente, eu acho que a história seria totalmente diferente se ele tivesse ganho a Libertadores, né? Acho que ele não teria saído, teria renovado o contrato. Mas ele quase sai antes, né? Ali contra o Atlético Paranaense, né? Ele chega a entregar o cargo naquele jogo, né? Na Copa do Brasil. Teve um jogo, eu não sei se foi Atlético, se foi, teve um jogo que ele tem um boato desse dentro do clube, que ele talvez saísse, que ele fosse... Mas eu acho que depois daquilo reverteu, a equipe voltou a jogar bem, foi a final, né? Infelizmente perdeu a final. Eu acho que se ele ganha a Libertadores, ele teria renovado. Os jogadores gostavam muito dele ali? Gostavam. Porque também tinha esse boato que os jogadores ficavam meio incomodados porque estavam acostumados com o nível de treinamento. O Renato baixou a intensidade, dava algumas folgas, também tinha essa situação. Você via que estava tudo normal em relação também ao grupo ali. Porque isso aí é fruto de adaptação, como eu falei. Cada treinador vai ter uma maneira de gerenciar e de levar. O Renato não começou no futebol ontem, né? Ele já fez isso em vários clubes e deram certo, né? O Renato é um cara extremamente vencedor. E aí é questão de você se adaptar como ele quer. O importante é que a coisa aconteça dentro do campo, entendeu? Em alguns momentos o time oscilou, em algum momento a gente teve problemas muito sérios de desgaste aquele ano. Sabe? Foi um campeonato, talvez que eu lembre aqui, foi o campeonato mais puxado dos últimos anos, por conta de... Emendou, né? Emendou, né? A gente realmente... desculpa, porque tudo que se falava era desculpa, né? E o Renato falava isso. Eu fazia jogo de 3 em 3 dias, né, cara? Era desumano, tanto é que a própria final da Libertadores tem jogadores bastante desgastados, jogando meio que no sacrifício mesmo. O Arrascaeta joga no sacrifício, né? Não precisa falar que Arrascaeta, o Bruno Henrique, Rodrigo Caio, se eu não me engano, o Felipe. Felipe está machucado, né, no começo. Tá machucado. Tinha muita gente. O Davi Luiz não estava na melhor da forma dele. Tinha muita gente que não estava no melhor, né? Mas, cara, assim, eu acho que o momento que eu tive lá, aprendi muito com ele. E eu não misturo. Eu acho que o Renato tem o jeito dele brincalhão, essa coisa descontraída da folga, do churrasco, de ser um cara, né, de abraçar, de brincar, de falar. Mas ele, quando tá ali, cara, ele sabe o que quer, sabe o que passa, sabe como a equipe dele vai jogar, inteligente. Desses todos que você trabalhou ali, bem mais próximo, qual que você aprendeu mais? Então, não é questão de você aprender mais, né? Tem aquele que de todo mundo você tira um pouco, sim, né? Eu tive, primeiro foi com o Maurício Barbieri, né? Que eu fiquei lá com ele. Aliás, o Duda foi o cara, sim, que abriu as portas, os caras que mais me ajudou, porque eu era do Mirim, ele era do Sub-20, então eu via muito ele treinar e depois a gente fez uma relação muito boa até que a gente trabalhou junto, então foi um cara que eu aprendi muita coisa com ele. O Dorival Júnior, eu tive com ele também, um cara extremamente inteligente, sabe? Ele... Tanto é que o que ele fez agora com a equipe do Flamengo no final, que era uma equipe que estava, né, caminhava tudo para não ir bem. Ele montou um esquema no losango para dar a posição Arrascaeta, dar a posição Everton, dar os dois atacantes, o Pedro e o Gabriel, poderem jogar junto. Ele montou ali um esquema e a coisa durante muito tempo foi acontecendo muito bem. Depois teve uma quedinha que é normal, né? E depois de que é campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, amigo, faltam 4 jogos, não queira que esse time jogue mal, porque ele não vai jogar, nem ele, nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o City. Não vai. Já ganhou tudo. Ganhou tudo. Os caras já estavam aí tu promete férias pra um, tu promete pra outro. Os caras vão pra lá, cara, e não tem mais mobilização pro jogo. Entendeu? Então, o que aconteceu depois dos títulos, esquece. O ideal era que nem o Dorival dirigisse mais, entendeu? Pra não falar que, não, porque, cara, sabe, então... Você acha que ele foi ali uma sacanagem que houve com ele? Eu não sei o que aconteceu. Eu não conversei com ele pra saber qual é a sacanagem do porquê que não ficaram com ele ou não ficou agora. Eu vi a imprensa, em alguns momentos, batendo, porque o Flamengo perdeu, porque o Flamengo... cara, sabe? O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores. É claro que ninguém entra em campo para perder, mas você precisa estar concentrado, mobilizado, você precisa estar ali no foco no jogo, tá solto, entendeu? Tá comprometido. Não é que não tivesse comprometimento, mas é que a exigência, cara, de concentração chega naquele momento que vai no pé. Não, e o brasileiro o Flamengo já não brigava nada pelo brasileiro. E é natural... É natural que isso aconteça, entendeu? Porque eu sofri, né? Quando o Renato sai, eu assumo os últimos 4 jogos do Flamengo. E eu vi isso ali em loco, eu senti isso na pele, que é você ver, o cara tá aqui, mas, meu irmão, ele já tá pensando, tá doido pra acabar, tá aqui cumprindo, e é natural, é do ser humano, cara, entendeu? Não tem mais o que disputar, acabou a competição, não cai, não ganha, e vai fazer 4 jogos, teoricamente, amistosos pra ele, entendeu?
Então, pô, o Dorival, aprendi demais com ele, um cara muito bom treinador. Eu aprendi com todos, cara, sabe? Rogério, Renato, Dorival, o, Qual que mesmo você tem com uma boa Jorge troca ainda Jesus. hoje ainda? Você Dorival. tem Dorival? Dorival parece um cara muito bacana, né? Muito, muito. Eu troquei, Acima da média. eu troquei com o Dorival ideia quando o nome dele foi cogitado no Botafogo quando o Freeland assume. Ele foi um dos nomes falados. Eu troquei uns 4 dias de mensagens com ele. Um cara sempre muito atencioso, assim. Muito. Um cara muito gente boa, muito Todos eles bondoso. são, mas a relação mais próxima que ficou foi com o professor Dorival. E dos caras lá, qual dos jogadores em si? Qual aquele que você falava desse time? Que tem vários grandes jogadores, mas qual aquele que você fala, porra, esse cara aqui é foda, joga para um caralho? É difícil tu falar um, né, cara? Assim, é difícil. Aqueles caras lá, porra, meu irmão. Eu vou falar de alguns e vou citar depois um, que eu acho que no auge ele foi espetacular. Rascaeta é gênio, Felipe Luiz é um treinador dentro do campo, o cara, né, tem a leitura, sabe, cansei de passar vídeo dele para os moleques da base, para ver a leitura dele, né, como ele antecipava o que ia acontecer. Everton, às vezes critica, o cara não perde a bola, esconde a bola, toda vez que ele tá bem o Flamengo sobe de produção, né. Gabriel é um cara extremamente inteligente para jogar naquele setor, como se desmarca bem, como ataca bem o espaço. Cara, é muito difícil falar de um. Mas tinha um cara que me encantava muito, que chamava Rodrigo Caio. No auge dele, ele me encantava. Ele era muito diferente. É porque, cara, ele era um zagueiro, velho, que ele... Porra, bola vinha no alto, ele falava pros caras, ó, pode pressionar aí, faz fino no alto que eu não vou perder. Pressiona, faz sair longa que eu não vou perder. Ele falava pros caras, dando treino pra eles lá, eu cansei de ouvir ele falar isso. Pressiona, tem o Gerson, joga muita bola, né? Aí depois veio chegando a molecada, o João Gomes, que é um monstro também jogando, né, cara? Sabe? A bola vinha, ele trepava de uma forma, a defesa do Flamengo naquele ano me encantava de uma tal forma que eu tenho uma vocação muito mais ofensiva do jogo, olho muito mais o jogo, né, da frente para trás, não de trás. Mas aquele ano o setor defensivo do Flamengo era... Mas quando você tem um zagueiro construtor, agrada também quem gosta de jogo ofensivo, e ele né? joga, mas ele é construtor também. Sim. Mas o que me encantava nele, eu até tenho aqui, você está falando, eu lembro de um jogo que ele e o Guerreiro, não sei se o senhor lembrar o Guerreiro no Inter, o Sim. Guerreiro sai todo ensanguentado, cara, foi de tanto ele trepar aqui e tal, e botar a bola pra lá e subir. E o Guerreiro é um pivôzaço, cara. Forte pra Vem cacete. no peito dele, ele protege, faz a bola segura. Pivô de salão no campo, é difícil você encontrar. Cara, e o Rodrigo Caio não deu um minuto de sossego pra ele. Esse problema dele físico é muito triste, né? Que talvez ele tenha até mesmo muito que triste. antecipar o fim de uma carreira que poderia ter jogado muito bem essa Copa do Mundo, né? O Rodrigo Caio. Aliás, as duas últimas Copas do Mundo ele poderia ter jogado, 18 e 22. Aí depois vem o Davi Luiz, né, cara? Vem chegando, pô, o Thiago Maia. O Flamengo é muito forte, né? Gabigol é muito diferente? É um cara assim que no jogo decisivo você sabe que ele vai decidir? O Gabigol, assim, eu acho que ele é um dos caras mais inteligentes da posição. Você pode reparar, o Flamengo roubou a bola, quando tu olha o Gabriel, ele tá em algum lugar para receber ela sozinho. Impressionante como ele sai do raio de visão do zagueiro e consegue já receber a bola, e aí faz o time sair de trás, as entradas que ele faz no espaço para receber, né, o posicionamento dele, quando ele tem que atacar o segundo pau no gol, como foi contra o Atlético Paranaense, quando ele tem que vir na marca do pênalti para chapar para dentro. É um jogador... E tá fazendo papel agora de segundo atacante também, né? Fez o papel de segundo atacante assim, também, um pouco mais de desmanche e saindo mais pro lado, né? E que ele costuma fazer também. Você teria levado ele pra Copa? O problema não é levar ele, o problema é quem tirar, né, cara? Assim, eu acho que ele tinha espaço, mas eu não sei quem sairia para ele. Nós temos jogador para fazer mais de uma seleção, tranquilamente. Só que ele não teve uma rotina de convocação, mas que ele estava num momento muito bom, ele estava. Talvez quem tirar para ele, para levar ele, aí eu não sei te responder. Vou colocar ele ou o Pedro, né? Pra posição de 9 ali. Aí talvez tenha sido o Pedro por ser o que você falou no início. O 9 mais 9, né? E os outros, ele tinha mais jogador de movimento, né? Mais jogador de lado, de saída, enfim. E é um cara muito tranquilo, o Gabigol, porque assim, a impressão que ele passa pra fora é um jogador dos anos 90, né? Aquele marrentão, aquele provocador, mas ali dentro do grupo ele é um cara de boa pra caramba. É um cara querido, um cara que tem as manias dele, mas
É um cara querido, é um cara que treina sério. Existe uma característica dentro desse clube, no grupo do Flamengo, que era uma coisa que me encantava, é como os caras são profissionais. Podia chegar lá qualquer um para dar o treino lá, os caras iam escutar, iam fazer, reproduzir, ia dar. Eu tive 10 dias felizes com eles lá, dando treino na sequência, né? No intervalo entre Jesus e Domenech. Eu tive 10 dias dando treino para eles, 10 dias felizes, cara. Não teve um treino ruim, não teve um treino que não tenha sido competitivo, que não tenha sido na força máxima. Não tem. Os caras foram do início ao fim, cara. Não, é um time que tá muito tempo junto, né? E você não ouve nada em relação a treta. O jogador tal não gosta de jogador tal. Jogador tal brigou com o jogador tal. Eu nunca vi nada em relação a isso sobre esse elenco do Flamengo. E talvez essa seja a grande coisa, né? Dos jogadores que chegam, né? Eu vi agora, né? Há pouco tempo, a volta do Gerson. Parecia nem que o Gerson tinha saído do Flamengo, da maneira que ele foi recebido ali por todos. São os caras muito profissionais, cara. Os caras que... Eu acho que tudo que os caras conquistaram foi porque realmente mereceram. Arrascaeta é tudo isso mesmo? É. O que você já viu a Arrascaeta fazendo um jogo, um treino assim, que você se assustou, cara? Primeiro ele pensa um ponto na frente dos outros, né? E o Arrascaeta, você acha que ele é um jogador que ele... mas ele é meio lento. Ele não é lento, cara. O Arrascaeta não marca bem. Pô, ele fez o jogo aí agora, pela Copa do Mundo aí, que ele fez os 2 gols, cara. Sabe? Pô, ele rouba a bola, ele é difícil de ser driblado, ele desarma, ele dá um biquinho na bola, desarma. Ele entra cara a cara, tu acha que ele vai chapar ali, ele chapa aqui, ele finaliza bem, ele tem bom passe. Ele é um jogador, na minha opinião, quase que completo, cara. Entendeu? As pessoas perguntam, por que ele não tá na Europa? Eu não sei te responder por que ele não tá na Europa. Não sei nem se o valor do salário deles, né? Ou se ele quer também ir. Se ele quer estar na Europa. Porque eu sei que no Brasil ele é diferente, cara, entendeu? Você acha que o melhor jogador atuando no futebol brasileiro é o Arrascaeta? Eu sou totalmente avesso aos melhores. Essa história do melhor aqui, melhor lá. Quem é o melhor? O Romário ou o Ronaldo? Eu não gosto de comparar gênios. Mas assim, o Arrascaeta foi em loco ali, dando treino. Foi o melhor jogador que eu trabalhei, que eu dei treino. Que eu pude ver ali, ver na beira do campo. Teve um jogo que eu já até comentei, se eu não me engano, foi contra o América. Não, foi contra o... Nós ganhamos de 2-1 no Maracanã, fiz esse jogo. Agora, Chapecoense, pode ter sido Chapecoense, 2-1. Eu vi, quando eu olhava para o Arrascaeta, eu falei, a gente vai ganhar o jogo. Porque ele estava todo contra a parte do campo. Ele queria a bola, ele fazia, tanto é que ele fez o segundo gol. Um foi do Michael, que o Michael driblou e fez um golaço. E o outro foi o gol dele que sobrou fora da área. Todo mundo achou que ele ia dar um pancadão, ele deu uma tirada na bola no cantinho. E eu tinha certeza que porque ele tava ele tava num foco. Transe. Tava impressionante. E, assim, de perto, assim, vendo jogar, foi o jogador que mais me chamou a atenção, cara. Você falou em 2 jogadores, e eu vou acrescentar mais um, que hoje tá no Botafogo, que é o Jefinho. Sim. A gente coloca muito base, formação, começar lá ali no Sub-11, Sub-12, e você trabalhou com 2 no Flamengo que não passaram pela base, e um tá jogando no famoso mundo árabe e outro é campeoníssimo com o Flamengo. Gabigol, o Michael e o Bruno Henrique, e o Jefinho agora no Botafogo. Como que você encara esses jogadores que surgem do nada, que não fizeram base e aparecem ali no Sub-20 ou no principal comendo a bola? Você acha que às vezes tem que olhar para as peladas aí para tentar achar um moleque ali que não teve tanta oportunidade na base e pode aparecer bem nas equipes de cima? Cara, eu acho que sim, mas eu não tenho uma resposta, porque... É surreal, né? Surreal, são coisas que acontecem. Eu tinha um jogador no futsal que eu 2, na verdade, o Anderson e o Sávio, que eu me arrependo de não ter levado pro campo, entendeu? Eram 2 moleques que não tinham jogado campo e os 2 eram absurdos. E o Pedrinho, que tá jogando, o Pedrinho joga muita bola, tá jogando fora, futsal. Esses 3, eu acho que se eu tivesse levado pro campo ali, tinham mais, mas esses 3 principalmente, eu acho que no Sub-20 eles teriam me ajudado, entendeu? Pela qualidade. Agora, cara, como é que você explica? Não explica, né? É um jogador que talvez não tenha tido oportunidade, que não tenha tido olhar, acaba recebendo um treinamento, uma condição, porque chega no momento que você tem toda essa condição, né? De trabalhar, de desenvolver, e aí acontece o que aconteceu. Agora, pô, como? Se eu soubesse, estava milionário. Eu ia só para as peladas, achar um por semana. De 16 a 22 anos. fazer aqueles catadão, pelo menos hoje a gente achava. É verdade.
O Leozinho, Brasil- você acha que pode dar certo? Que saiu do futsal e foi pro campo agora, depois ali de ter sido um jogador consagrado na Malve, na seleção, e agora tá trabalhando É lá muito em... habilidoso, né? Um jogador muito técnico, né? Assim, as experiências que se tem, elas não foram as melhores, né? Do jogador que saiu muito velho do futsal. O futsal é um jogo, eu acho que é um esporte que, na iniciação, né? Ele te dá muita coisa interessante para você trazer para o campo, mas ele depois te traz muitos vícios que, se você não tirar, você acaba ficando prejudicado no campo. Eu levei alguns vícios do futsal pro campo, que hora me ajudava, hora me prejudicava. Eu tive um treinador chamado Gaúcho, todo mundo conhece, que Sim. trabalha no Vasco, ele falava pra mim, ele falava, Maurício, joga campo. Porque às vezes eu tava vendo o jogo de 10, 15 metros, que era o que eu via no salão, que é 10, 15, 20 metros. Que é um jogo interessante, que é o jogo curto, o jogo de posse, que, né? São os famosos rondos, que hoje se fazem muito, é o jogo curtinho, que vai progredindo. Mas tem hora que você tem que fazer uma bola longa para alguém, tem que tirar a bola de um lado do campo e botar no outro, né? Então, estou dando só um exemplo de coisas que o salão também traz pode trazer de vícios que não sejam benéficos para o campo. As experiências Falcão, Bituê, não foram experiências, Manuel Tobias. Manuel Tobias, apesar que assim, Você acha que o Falcão poderia ter dado Pô, certo? eu acho, cara. Eu também acho. Eu acho que ele poderia ter... Talvez ele não fosse o Falcão do futsal, mas eu acho que ele poderia ter tido... O Falcão é um gênio, né, cara? Então acho que ele poderia ter tido... Ter sido um grande jogador no campo, né? Poderia ter sido um grande jogador no campo. Ou fazer carreira, né? E rodando pelos clubes aí. Porque eu acho que qualidade não faltava a ele. Agora, as experiências não são as melhores possíveis, né? Agora, com a qualidade desse jogador, se eu tenho a oportunidade, eu também, sabe? Se alguém chegar pra você e falar assim, ó, o fulano de tal, que é o craque do time hoje, profissional mesmo, de 22, 23 anos. Ô, Mauricinho, aqui, eu tenho um jogador aqui, ó, que tá jogando no Malve, esse cara é ala e quer uma experiência no teu time que você tá treinando. Se Você o mandaria... clube permitir, certeza. Eu acho uma pena os clubes hoje no futsal só enxergarem o futsal como fonte de captação até os 13 anos, cara. A maioria dos clubes, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco não. Tem um projeto terceirizado. Botafogo ainda tá com a casa de... Botafogo ainda tá com a Espanha, mas também eu acho que são até 13, 14 Sim. anos, se não me engano. Então, assim, porque, pô, pinta muito jogador de 15, 16, cara. Pinta muito jogador. É que às vezes você não se tem a paciência. Eu tenho dois casos, ó, o Anderson, Botafogo, Sim. e o Ezequiel. Eles foram comigo pro Sub-15 do Botafogo, na época. Sub-15, Sub-17, 15, 17. E ficaram treinando meses, mas meses. Eles jogavam no projeto Casa de Espanha Botafogo. E aí, quando eles chegaram lá, falaram, esses dois moleques aqui jogam muito futsal. Tem que deixar eles maturarem aqui no campo, cara. Tem que deixar eles rotinarem aqui. Então vamos dar tempo. Só que calhou de ser na minha categoria. Então eu deixei. Pô, Maurício aí, não, mais tempo. E aí acabou que os moleques viraram, cara. Ezequiel virou pra cacete, né? Ezequiel tá jogando no Sanfrecce, Hiroshima. Exatamente. Ezequiel, acho muito bom jogador. E o Anderson... Tava em Portugal, se não me engano. chegou, né? Me parecia ia ter uma carreira também aqui no Brasil. Começou muito bem e depois eu não sei pra onde ele foi. Hoje eu não sei onde ele tá. Mas estava em Portugal. Mas são dois também, jogadores que, se de repente fossem treinar numa outra equipe, não teriam dado sequência no futebol de campo, cara. Porque há de se ter um pouco de paciência. Os grandes 10 recentes que a gente teve aqui no futebol brasileiro, eles foram pelo futsal. Alex, futsal. O Felipe, quando sai da lateral e vai pro meio, pra ser um 10 ali, futsal. Pedrinho, futsal. Sim, Ronaldinho, futsal. sim. Todo mundo passou pelo Todo futsal. mundo passou. Por causa dessa visão do jogo rápido, né? De você Todo encontrar uma mundo. bola rápida. Exato. Acho Que o campo, na minha opinião, agora melhorou a treinabilidade, está tentando fazer isso no campo, né? Que é reduzindo o espaço. Porque o que acontece? O futsal, no momento que você ataca, você defende. O futsal é um jogo de transição o tempo todo, né? Então, assim, você eleva a concentração, como você falou, você acelera a tomar a decisão do garoto. Então, isso tudo é muito benéfico, né? O jogador que conseguia transferir isso para o campo... Eu tive vários jogadores que nas categorias menores que jogavam futsal e os que não jogavam futsal. Os que jogavam futsal, nos treinamentos, tu via a diferença de concentração deles, era absurda para aqueles que não jogavam. Não que fossem melhores ou piores, tecnicamente. Mas esse que só jogava campo, às vezes perdia, não pressionava. O futsal não, era imediatamente. Entendeu? O nível de concentração era muito diferente. Então tem muita coisa que agrega, sabe? Por isso que eu falo, eu acho que é uma pena você hoje limitar ali, os clubes não estão investindo mais. Eu acho que o futsal é importantíssimo. Eu sou oriundo do futsal também, Sim. mas como goleiro. Sim. Então, eu peguei toda a mudança do futebol de salão pro futsal. Joguei Sim. ali bem... Até os meus 28 anos eu jogava alguns torneios. E eu quando vou jogar na linha,
por ter brincado muito de futsal, eu tenho dificuldade de jogar campo até hoje. Por causa da noção de espaço. Eu não Sim. tenho. A bola, quando vem, o domínio automaticamente já vai com a sola do pé. Aí você já perde o tempo no campo. Sim. E isso que você tá falando, né? De você conseguir colocar o moleque pra jogar ao mesmo tempo nas duas, eu acho que pode facilitar. Mas eu tenho um pensamento que uma coisa tem atrapalhado demais na formação. Futebol society. Eu acho que o society em excesso tem atrapalhado muito. Eu acho que eu sinto falta do terrão. Eu sinto falta da bola do futebol na rua, da bola vir pererecando, o jogador ter que se virar pra dominar a bola. Eu acho que hoje os jogadores estão vindo muito ali com uma facilidade de só ter ali a grama sintética. Você acha também que tem que ter, pelo menos, acho que se eu não me engano foi o Bahia. Cruzeiro. O Cruzeiro vai colocar um campo... Não, tá. O Cruzeiro fez treino na rua, Cruzeiro. Tem um clube... Palmeiras, né? Eu não sei. Vai colocar um campo de terra, né? Vai colocar um campo de terra. Você acha que isso é importante, ter pelo menos um campo ruim para os moleques ali terem a dificuldade do futebol, a dificuldade do domínio, de você tentar o improviso? Você acha que precisa... Talvez assim que o Michael, o Bruno Henrique e o Jefinho conseguiram essa diferenciação que talvez alguns meninos da base não tenham tido tanto? Então, eu não sei se eu concordo com esse pensamento. Vou explicar o porquê. Porque eu acho que quanto mais próximo da onde você quer chegar, melhor. Explico. Ele vai treinar num campo de terra, no terrão. E ele vai jogar aonde? Porque memória, sabe? Em grama motor, a criança, ela vai criando memórias na cabecinha dela, né? Então, por exemplo, eu tenho uma passagem que eu lembro até hoje, no Botafogo. Era um jogador também promissor, eu não me recordo o nome dele. A gente treinava num campo ruim, era general, e o campo era muito ruim. A bola vinha quicando, e eu lembro disso porque ele, quando acabou o primeiro tempo, ele veio falar comigo. As duas primeiras bolas dele no jogo, a bola passou debaixo, o campo era um tapete que a gente estava jogando. E treinava no campo de general, que era muito ruim. As duas primeiras bolas do jogo passou debaixo do pé dele, ele foi dominar, e ele era um jogador extremamente técnico. Alano. Lembra do Alano? Ponta, jogou no Cruzeiro. Lembrei pra não achar que é mentira. Alano, muito bom jogador. As duas bolas que ele foi dominar no início do jogo, passou debaixo do pé dele. Falei, cara, o que houve? Ele falou, pô, o que houve? Eu treino com a bola, em general, eu espero a bola aqui em cima. Aí eu tô num campo agora que a bola tá vindo rasteirinha. Eu botei o pé aqui em cima, ela passou, até eu me acostumar. Que agora o meu pé vai vir aqui, vai ficar aqui, mais embaixo, porque eu não tô naquele campo lá. Então, eu acho que se a gente oferecer campo de qualidade, eu acelero a tomar a decisão do garoto, eu melhoro a recepção dele, porque uma coisa é eu dominar sempre aqui. Eu vou me adaptar àquele tipo de recepção e vou transferir. Ok, eu sou fruto de adaptação, eu vou me adaptar. O jogo vai ficar mais lento, porque eu vou ter um pouco mais de dificuldade. 1, 2, 3 toques para deixar a bola quieta. Então, esse tempo está me tirando um pouquinho da visão panorâmica. Eu vou jogar muito menos de primeira, correto? Então, assim, eu trago muito a relação com a parte mecânica do jogo, né? A parte de lembrança, a parte de coordenação. Né? Então, se eu puder oferecer ao garoto um tapete, onde ele vai jogar de primeira, vai dominar, já controlar orientado, já passar com uma perna, passar com a outra, isso vai ser mais acelerado, significa dizer que eu vou acelerar o jogo, vou ter que aumentar o nível de concentração, não vai levar o jogo tanto para choque, vai se sobressair quem tem mais técnica. Né? E eu acho que quando você leva para um campo ruim, você tem esse argumento de você talvez, né, ter que ser mais hábil para dominar a bola, mais malemolência, mas acho que você desacelera todo o resto, né? Então eu não sei, quando você vai transferir, vou jogar no campo bom, vou treinar no campo ruim, vou jogar no campo bom, se vai ser benéfico, entendeu? Teu argumento me convenceu. Mauricinho, você foi convidado pelo Botafogo em 2021, ali 2021 na Série B, para trabalhar ali pelo Freeland, antes da saída do Chamusca até a chegada do Anderson. Você foi convidado? Eu não tive o convite formal, meu nome foi sondado, algumas pessoas falaram comigo do interesse, mas não chegou a ter nenhum tipo de ligação. Tu quer vir e tal? Eu soube que o meu nome estava lá na mesa. Era um nome forte dentro do clube para assumir, só que não tive nenhuma ligação para falar de onde quer você, parte financeira, nada disso, não teve nada. Mas eu soube que meu nome estava lá dentro, algumas pessoas me ligaram para falar. Mas chegou a conversar com o Freeland, alguma coisa? Não, conversei com o Freeland, só depois. Só depois, mas ele confirmou que realmente teu nome estava na... Isso eu já sabia, que meu nome estava, eu já sabia.
Se houvesse aquela proposta ali naquele momento, você teria... Na verdade, o que eu soube foi que acabou sendo o voto vencido, né? Acabou indo o professor Anderson, né? Uhum. Que, graças a Deus, deu tudo certo. Até depois o Anderson foi com ele pro Bahia, pro Frila, Sim. né? O Frila, quando sai do Flamengo, ele me comunica que ele tinha muita vontade de me levar, de me preparar, porque ele achava que eu merecia uma oportunidade, enfim. Só que naquele momento, sempre meu trabalho, aquela coisa toda, o momento que o Botafogo vivia, a rejeição foi muito grande, né, no momento. E o Frila ficou receoso, né, de bancar essa situação. Houve também uma sondagem ali naquele primeiro momento da saída do Barroca e da chegada do Chamusca também ali, naquela primeira vez ou só na segunda? Não, dessa eu não soube. Ah, tá. Foi somente no meio do ano mesmo. Dessa eu não soube. Se teve, eu não soube. No meio do ano foi verdadeira. E aí ele falou, mano, esse momento não é bom, depois, né? Filho é um amigo que eu tenho, né? Um cara que... Gente boa, aqui temos um excelente demais, um cara trabalha muito bem, sabe? Tá aí, os 2 anos dele subiu 2 equipes, né? 100% de aproveitamento. 100%. E depois ele falou comigo, mano, esse momento não era bom, eu não tava com muita moral dentro do clube naquele momento. Se a gente vai, a coisa não acontece de 1, 2 jogos, caía eu e você, e eu achei que não era o momento para forçar essa barra contigo, entendeu? E aí acabou que eu não fui. Tua primeira experiência foi no Vasco, ano passado. À frente... À frente como, assim, como técnico, Sim. você é o cara, você não tá aqui como interino, não tá Foi. como... até chegou um outro técnico. Primeiro trabalho é autoral, né? Que a gente pode colocar assim. Mais ou menos autoral, porque você não pega o começo de uma temporada. Sempre gosto de colocar esse detalhe pelos técnicos que chegam no meio do ano. Primeiro, assim, Mauricinho, por que você acha que tua passagem pelo Vasco durou tão pouco? Não foi da maneira que você queria, porque automaticamente acontece aquilo que poderia ter acontecido no Botafogo quando você chega. A rejeição ao seu nome foi gigantesca. No Twitter, no dia que você chega, já tem fora Mauricinho. Já tem, assim, você já chega com essa pressão de fora Mauricinho. Ganha a primeira partida contra o Londrina e dá aquela tranquilizada, o torcedor já vai junto, mesmo o Vasco não jogando tão bem. E depois você tem ali uma sequência ruim e acaba sendo demitido. Por que você não conseguiu fazer o seu trabalho funcionar no Vasco? Eu não tenho essa resposta concreta, né? A gente ganha do Londrina... ganha do Londrina, vem jogar em casa contra o Operário e ganha do Operário, jogo de 3-0, né? E aí sai para jogar contra o Novo Horizontino. No segundo tempo do jogo contra o Operário, eu faço algumas trocas na equipe, algumas mudanças e a gente entende que aquela era uma formação interessante. E a gente vai para jogar contra o Novo Horizontino, na época o Nenê não estava muito bem, estava sentindo uma dor na panturrilha, até que ele sai do jogo, depois não joga os outros 2. E a gente perde no Novo Horizontino. E ali começou o meu calvário, teoricamente, né? Porque o Vasco estava invicto, porque o Vasco não tinha tomado tantos gols no jogo ainda. E a partir dessa derrota, a desconfiança ela voltou novamente à tona, né? Agora, eu não fiquei mais tempo porque os resultados não foram os resultados de vitória. Se tivessem sido, talvez eu tivesse ficado mesmo com a rejeição, mesmo com tudo que aconteceu. Porque eu falo o seguinte, eu entrei no Vasco, o Vasco estava 6 pontos na frente do quinto, em terceiro colocado. 6 na frente do quinto, terceiro colocado. Eu saio do Vasco com 7 pontos na frente do quinto, em terceiro colocado. Eu fiz 8 jogos no Vasco, foram 5 jogos fora, 3 jogos em casa. Então, numa Série B, onde é uma situação... que são jogos extremamente difíceis, né, o Vasco até então não tinha ganho fora de casa, né, foi ganhar com a gente. Então, eu me prendo ao não ter tido os resultados e a ter tido esse tipo de rejeição, porque se de repente fosse um outro treinador, teria os 2 jogos em casa, CRB e Chapecoense. E aqueles 2 jogos em casa eu faço 6 pontos, me traz novamente uma tranquilidade para dar sequência no trabalho. Porque eu vi a evolução na maneira de jogar da equipe. Você falou tudo. No jogo com Londrina nós merecíamos perder, não merecíamos ganhar. Mas era uma equipe que estava se acostumando a esse tipo de jogo. A não ter problema. Se eu vou ter mais chance ou menos chance de ganhar o jogo, eu vou chegar no final e vou ganhar. E quando acabou o jogo eu falei para eles, dana-se o que aconteceu. O importante é que a gente chegou aqui
com os 3 pontos, e agora nós temos um pouco mais de tempo para trabalhar. E a minha ideia era ir acertando. E aí o que acontece? Dentro de um olhar numérico, porque as pessoas têm muita implicância com números, né, cara? Mas eu falo isso sempre quando eu vou analisar o trabalho de alguém que não é efetivamente jogador, eu analiso o número dele. Quando eu vou analisar o trabalho de um treinador, o que ele entrega são números. O que o treinador faz? Ele dá o caminho, ele tem uma ideia, ele operacionaliza essa ideia, ele dá o caminho para se chegar à vitória. Isso não é dividir responsabilidade, isso é fato. Então, quando eu vou contratar você para ser meu treinador, eu tenho que analisar como é que é seu estilo de jogo, seu estilo de treino. E a partir daí, se isso estiver acontecendo, eu tenho que te dar tempo. E não sou eu que levanto esses dados, porque eu saí do Vasco e não levantei dado nenhum. Eu tenho jogos, já revi algumas coisas e tal, mas os meus números no Vasco, com relação à chegada no tercinal, a posse de bola, a menos chegada na minha baliza, a possibilidade de finalizações, as chances, não são chances criadas, são possibilidades de chances criadas. Todos esses levantamentos de números que teve um setor de inteligência que fez, são os melhores do ano. Só que, cara, você falou no início, eu fui o primeiro lugar no Trend Topics Trend Top de rejeição. Primeira derrota, o nego já queria que eu saísse. A pressão que se exercia para que eu saísse era muito grande. Então, nada disso estava sendo levado em consideração. Nada do que estava sendo construído com uma maneira de jogar. O jogo que eu sou demitido, 1-0, o Vila Nova chegou na minha baliza aos 38 do primeiro tempo. Num lateral, ele jogou um lateral na área, um atacante conseguiu cabecear e o Thiago fez uma defesa. Até os 38 só dava a gente na baliza dos caras, entendeu? Então, assim, é claro que eu queria ter entregado vitórias, porque a gente vive disso. Sim. A gente vive disso. Mas a análise que eu faço desses números, da maneira de jogar, eu via um progresso na equipe. Eu tinha que fazer algumas mudanças, eu tinha que fazer algumas trocas, eu tinha que potencializar o jogo, porque a minha ideia era um jogo mais potencializado naquele momento, e eu precisava de ter uma equipe que me entregasse mais essa situação. E com o resultado não vindo, cara, eu não via outra alternativa a não ser realmente o Brasil me demitir. Fiquei triste, queria ter feito os outros 2 jogos. Como eu falei, a gente tinha gordura ainda para queimar. Nós tínhamos 7 pontos na frente do quinto, eu entrei com 6. Né? Todo mundo fala que o jogo do Londrina fui eu que fiz. Então foram 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. 5 jogos fora. E eu acho que eu deveria ter seguido um pouco mais, até porque o Vasco tinha gordura. E aí, o que não me tranquiliza, né, mas me dá uma acalmada, foi que o primeiro Vasco subiu, graças a Deus, né, que era o objetivo. E a dificuldade, ela continuou. Não foi fácil para ninguém dirigir o Vasco. Há 2 anos que não era fácil. Né? Não foi fácil no ano passado e não foi fácil no ano retrasado. Porque aquela história de que o time grande caiu para a segunda divisão e vai subir no ano que vem, como acontecia antigamente, time de camisa não ficava 2 anos na segunda divisão. Acabou, velho. Cruzeiro ficou 3. Acabou. Botafogo caiu em 15 e subiu em 16. Botafogo Lembra? conseguiu. Botafogo acho que foi. Depois caiu agora e subiu de novo. Subiu tranquilo, as 2 vezes. Isso há um tempo atrás, agora vai por mim, acabou. É complicado. Os times estão se organizando, sabe? Os times estão criando estrutura, sabe? Os times estão honrando o que promete. Então não vai ser só com a camisa, cara. Não vai ser só com a camisa. Mas os jogadores eram fechados com você ali? Eram. Aí depois né, eu saio, a gente ganha de 4-1, né? Aí, tá vendo? Os caras não queriam... esse que foi outro que foi assim, os jogadores quiseram derrubar o Mauricinho. Aí as especulações, aquelas coisas que, né, são infelizmente, são as pessoas que necessitam disso para se alavancar, e aí começam a inventar um monte de coisa. A relação era boa, não tinha problema nenhum. Vários jogadores mandaram mensagem quando eu caí, a maioria deles mandaram mensagem. Eu tive no dia seguinte lá para me despedir de todos eles. Pô, a saída foi totalmente amigável, sem problema nenhum, a relação era boa, os caras estavam gostando do treino,
sabiam que eu estava vindo com uma ideia de propor o jogo, de ter a bola, de jogar futebol, enfim. Só que, cara, tudo isso com o não resultado de um cara que estava iniciando no profissional. Você acha que isso pode te atrapalhar na sequência da sua carreira? Esse início no Vasco turbulento, com essa pressão, o resultado não ter acontecido, você ter sido demitido tão rapidamente assim? Ficou uma dúvida, eu acho que ficou uma dúvida no mercado, não sei, de qual é a minha posição, porque como foi muito rápido no profissional, né, essa passagem foi muito rápida, infelizmente. O Maurício é o quê? Treinador da profissional ou treinador do sub-20, né? Onde é que ele se encaixa nisso? Cara, eu espero que não tenha atrapalhado, porque se eu era o primeiro trabalho, a partir de agora eu não sou mais, já tive um trabalho, né? Eu sou um treinador que eu passei por Botafogo, Flamengo, Atlético Paranaense e Vasco. Só gigante. Sou um felizardo em ter passado por esses clubes. Eu tenho 16 jogos à frente do profissional do Flamengo. Eu acho que é um número considerável né, eu já disputei 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, tudo isso, né, dentro das comissões. É uma coisa também que, para mim, as pessoas falam assim, falta pouca experiência. Então, eu não sei mais o que é ter experiência, porque eu passei do pré-mirim ao profissional. Eu passei por todas as categorias. Eu fui um jogador medíocre de futebol, mas eu fui um jogador de futebol. E essa é uma outra discussão. Ele não rodou pelos vestiários, essas baboseiras que as pessoas falam assim. Eu rodei por vestiário, eu posso não ter rodado em alto nível, mas eu fui jogador de futebol. Então, pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, juniores e profissional. Então, assim... Foi jogador de futsal e futebol de campo. O que faltava para mim... Tenho todos os cursos da CBF. O que faltava para eu me preparar, o que faltava de experiência, eu não sei. Faltava, ser demitido de time grande. Pô. Exatamente, agora eu tô completo. Agora já tá completo. Felipe Luiz vai ser um grande técnico? Tem tudo para ser. Qual, assim, a grande história que você tem dele ali nos treinamentos, que você via ele tendo atitude de treinador dentro de campo? Você tinha visto de alguma coisa na época de Flamengo? Eu via várias vezes. Ele tem uma leitura muito, muito clara do que o outro time está fazendo, de como o time está jogando, sabe? Ele tem uma... Eu lembro até hoje que eu passei um vídeo para o Ramon, para os outros, ainda no 20, para os outros laterais da época, o Ítalo, que foi um jogo, eu estava no Maracanã, eu ia ver todos os jogos quase do profissional, né? Então eu estava no Maracanã, lá no camarote, vendo o jogo e teve uma falta contra o Palmeiras. Palmeiras. E o... que veio pro Fluminense. Ayrton? Não, o veterano, Felipe Melo. Felipe Melo. O Dudu estava aberto na linha e a bola era do lado esquerdo e o Felipe estava fechado, normal, né? Fechando o corredor central ali. E quando o Felipe Melo se preparou, que ele mandou sair da frente, que ele ia fazer uma longa no Dudu, o Felipe Luiz não pensou 2 vezes, já esgarçou no Dudu, deixou o corredor aqui mais aberto, mas não tinha ninguém entrando pelo aquele setor, né? Então, ele pulou fora da cartilha, porque a cartilha diz, fecha corredor central. Mas para que eu fecho corredor central se não tem ninguém entrando ali? Por que eu vou deixar eu fazer uma inversão da esquerda para a direita, a bola batendo no pé do Dudu, ele vai me encarar no 1 contra 1, no mínimo ele vai me empurrar para trás, pro lado da área e vai fazer um cruzamento. Ele já veio e esgarçou. O Felipe Melo quando viu, abortou e ficou naquela, não vou fazer, e não fez, tocou para trás, o Flamengo saiu para pressionar de novo. E aí o time saiu todo junto novamente. Então, assim, são detalhes que a gente que está de fora vê e que passa para os nossos jogadores para eles verem o seguinte, a cartilha está fechada, mas não tem ninguém entrando, a bola ia bater aqui, cara, esgarça para essa bola não bater. Então foram várias vezes que eu vi ele fazer coisas dentro do campo, e essa é uma delas, que mostram que ele não só joga, ele joga e pensa o tempo todo. Né? O jogador que joga e pensa, ele consegue... Né? Eu tive o Ricardo Lucena, que é o cara que me inspirou a ser treinador, não sei se tu conheceu o Ricardo Lucena. Ele tinha uma frase que ele falava, todo mundo é bom. Todo mundo que está em campo ali, os 22 são bons. Mas a diferença do bom pro bom é que tem um que joga e tem um que joga e pensa. E o Felipe Luiz é esse jogador, entendeu? Ele é um cara que ele joga e ele tá com o radar todo ligado ali, todo tirando. E quando ele, por um acaso, ele é chamado para alguma coisa que ele deixou de fazer, ele consegue analisar contigo e saber se tá errado, se tá certo. Então, assim, eu acho que ele tem tudo para ter uma carreira de sucesso, treinador, acho que quer. Maurício, a gente chega aqui na reta final. Você trabalhou com um jogador que eu acho que foi encarado como um dos grandes promissores do futebol brasileiro, numa posição que hoje a gente tem alguns bons nomes, porém, ele entrou no momento ruim da carreira, que é o Hugo Souza, goleiro do Flamengo, que está numa negociação agarrada aí com o futebol japonês.
O que você acha que aconteceu com o Hugo? Você acha que aquela pressão inicial, o deslumbre da profissão e gente vindo em cima, amigos, empresários, dinheiro, isso pode ter dado uma balada psicológica no Hugo? Ah, eu acho que pode ter dado. Eu acho que pode ter dado, né, nesse momento aí, sair do foco, né? Eu acho que ele acaba saindo um pouquinho do foco nesse momento, acaba combinando com o momento ruim do Flamengo no ano também, né? Se a gente for lembrar, né? Ele teve os problemas dele, mas o Flamengo não vivia naquele momento uma tranquilidade, né? A bola não estava entrando, o time não estava se encaixando. Então, eu acho que você tem razão. Eu acho que tudo isso, muito rápido, um garoto muito novo, pode ter tirado ele um pouco do foco. Mas eu conheço bem o Hugo, cara, sabe? É um moleque humilde, um moleque, pô, centrado na família, companheiraço, sabe? Um moleque de 2 metros de altura, mas que não faz mal a ninguém, não faz mal a uma mosca. Treina no seu 100%. Eu torço muito para que ele consiga, cara, né, dar a volta por cima. Continua num grande clube que é o Flamengo, né? Teve agora cogitado, se não me engano, pelo Japão. Sim. Também, se não me engano, pelo Benfica, né? O Sport Benfica, né? Não, acho que foi mais... Acho que forte mesmo só o Japão. Que não, mas eu até falei para uma rádio então portuguesa. Acho que foi Benfica, então. Foi Benfica. O Benfica queria muito ele, depois acho que belou o empréstimo dele. Cara, 2019 ele fez um ano comigo no 20 do Flamengo absurdo, extraordinário. Ajudou muito a gente aos títulos que a gente ganhou. Agora, sem dúvida nenhuma, que foi um momento, eu acho que ele agora está mais maduro, né? Acho que ele tem tudo para brilhar. Para brilhar. Maurício, curtiu? Muito. Resenha boa, né? Muito bom. A última pergunta mesmo, que a gente tá com o tempo estourado. Você falou que não gosta desse tipo de comparação. Mas eu vou te fazer uma. De futsal. Fala. Quem o Mauricinho colocaria no time como titular? Você só pode escolher um. Manuel, Tobias ou Falcão? Tobias. Todo mundo que é do futsal fala Tobias. Então, não, porque só pode escolher um, né? Sim, mas assim, sempre que eu pergunto pra alguém que é do futsal, entre Tobias e Falcão, sempre escolhe o Tobias. Cara, eu falo pra você, não tem como. São dois gênios, mas assim, eu joguei contra o Falcão e joguei contra o Tobias. O Falcão, o futsal também tem que agradecer muito ao Falcão, porque ele ajudou a marca futsal demais. Porque ele é o que vende, né? Ele é o que faz a palhaçada, o que toca, o que dá caneta. E o Tobias foi o cara mais inteligente que eu vi jogar futsal. Se reconhecia como jogador como ninguém. Como ninguém. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer para a equipe dele. Então, por isso que pro meu time, eu queria esse jogador. Se eu pudesse ter os dois. E eu gostei da tua autoestima no início também. Você é um cara de autoestima boa, né, cara? Você acha mas linda. é bonito, né? Mauricinho, obrigado. Obrigado a você. Qual que é as suas redes sociais pra galera que quiser te seguir? Maurício Souza. Maurício Souza com Z. Isso. Não é Maurício de Souza, é Maurício Souza, tá? Por favor, não errem. Tem um tracinho, né? Porque esse nome tem uns tracinhos lá. Um underlinezinho lá. Não é underline, nem underline, é um traço mesmo. Espero que a galera tenha curtido. Curti demais aqui o nosso papo com o Maurício Souza. Espero que em breve você já esteja novamente aí no mercado da bola, porque você é um cara bastante inteligente, tem ótimos trabalhos e eu espero que tudo dê certo profissionalmente para você, Maurício. Obrigado. Galera, deixem um like, inscrevam-se, compartilhem, mandem aí em seus grupos WhatsApp, tem muitos assuntos aqui, Botafogo, Vasco, Flamengo, até Fluminense também rolou aqui, além de futsal, muito futsal aqui também. Fiquem com Deus. Amanhã tem amanhã tem Mari Fontes aqui conversando conosco também às 20 horas. Um abraço, tchau, tchau e fui! Valeu!